Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Paulínia é a ciência antes da porteira. É o único centro de pesquisas da FMC no Hemisfério Sul e trabalha em contrastação com os demais centros de pesquisas situados no Hemisfério Norte. Atualmente, este centro de pesquisas faz o screening de novos ingredientes ativos, dá o suporte tecnológico para os produtos existentes, faz o monitoramento de pragas, doenças e ervas daninhas para os principais ingredientes ativos, determina as boas práticas agrícolas e também desenvolve novas formulações de agroquímicos para toda a região. Nestes 40 anos, passaram pelo Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Paulínia muitas moléculas que, após anos de desenvolvimento, se transformaram em produtos líderes em diversos segmentos de mercado e se tornaram importantes para a agricultura brasileira. Após essas 4 décadas de trabalho e muito investimento em pessoas, estruturas e equipamentos, esses centros se tornam uma referência no desenvolvimento e inovação na área do controle fitossanitário. A energia das pessoas é nosso grande valor. Todos que passaram por aqui contribuíram com seus conhecimentos e experiências para construir um centro de qualidade e segurança exemplares. Nesta oportunidade, celebramos não somente 40 anos de excelência técnica, mas também um importante marco de 0 acidente com afastamento em toda a sua história. Temos orgulho de pertencer a uma organização que valoriza a segurança de seus profissionais e reconhecemos a dedicação de cada um deles. Nós construímos tudo isso juntos e vamos continuar construindo com tecnologia, competência e sustentabilidade, transformando o agro no Brasil e na América Latina. Com tecnologia, respeito às pessoas e ao meio ambiente, estamos focados para seguir em frente e melhorar a sustentabilidade dos produtos, mantendo os excelentes níveis de segurança, que são valores fundamentais da FMC. A inovação está em nosso DNA. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso seminário. Em nome da UDOP e dos nossos apoios culturais, eu agradeço a presença de todos, a participação de todos os nossos debatedores, do nosso moderador, Rafael Otto, de todos os presentes aqui, já interagindo no chat. Hoje, o nosso último painel agronômico da sala de solo e planta. Nós trataremos do assunto inovações no manejo nutricional, visando alta produtividade. Contaremos com os debatedores Carlos Daniel Berro Filho, diretor agrícola da Biosev, Dani Frangiosi, produtor rural e diretor-presidente Cana Campo, Lucas Ponciano Ferrari, gerente de produção agrícola corporativo do Grupo Raizen, Sérgio Gustavo de Castro, pesquisador fitotecnista da Agro 4S, e o nosso moderador, Rafael Otto, professor da Exalc e coordenador do PCEM. Eu passo a palavra para você, Rafael, é com você. Tá bom, obrigado, Vanessa. Boa tarde a todos que estão assistindo aí. Uma satisfação estar aqui, eu agradeço ao DOP pelo convite. Eu agradeço aos nossos participantes, nossos debatedores aí, né, ao Lucas, ao Sérgio, ao Dani e ao Carlos, pelo tempo que vão passar aqui com a gente. Eu tenho certeza que eles têm muito a contribuir nesse canal aqui hoje, nessa discussão, porque a gente sabe o manejo que vocês vêm adotando, as inovações que vocês vêm fazendo, então acho que foram selecionados a dedo aí, né, vocês 4, para estarem aqui conosco hoje, tratando desse tema que é tão importante, inovações no manejo nutricional, tá? Bem, pessoal, a Vanessa já apresentou, sou professor aqui da Exalc e coordenador do PCEM, que é o Programa Cooperativo de Experimentação e Manejo, que a gente conduz junto com 11 usinas, aí, 11 grupos do setor. Então, isso tem permitido a gente fazer muita pesquisa e inovar um pouco nessa parte de fertilidade e nutrição e adubação de cana. E hoje é um
prazer aí estar com os colegas. Sem mais delongas, vamos dar início, então, à discussão, e aí, como sugestão, eu gostaria, viu, que, começando aí pelo Lucas, depois o Sérgio, depois o Dani, depois o Carlos, que vocês falassem mais um pouquinho, né, da região que vocês estão atuando, do cargo que vocês estão hoje, e como que está a safra aí na região de vocês. Antes da gente falar um pouco de inovações em manejo nutricional, vamos dar um panorama mais geral. Como que está a safra? Está melhor que o esperado? Está pior que o esperado? Como que está seca aí a moagem? Dê um panorama rapidinho aí para a gente, só para introduzir o assunto, por gentileza. Obrigado, professor Otto. Queria aqui também tecer os agradecimentos, né, a todo o time da UDOP, o time de suporte, que nos apoiaram aqui, né, nos prepararam. Um especial agradecimento ao Salib também, com muito orgulho, né, tá aqui representando a Raiz e representando o setor aqui também, junto com vocês aqui também, né, e agradecer também os ouvintes, né, que estão aí de modo remoto, via web, nos acompanhando. Professor, bem rápido e bem sucinto, né, nós estamos praticamente aí 70% da safra, né, chegamos basicamente aí a 2/3 da safra já concluído. Tem sido um ano de boa perspectiva, né, de produção, preço deu uma reagida, né, todo o susto que nós levamos aí do início do ano, início da safra. Plantio, eu considero que seja o nosso maior desafio para essa safra, tendo em vista da escassez de chuva no início do ano, né, onde todo o plantio de 18 e parte do inverno também foi prejudicado, né, nós também não conseguimos cumprir nossos planos, então tem uma perspectiva para nós recuperarmos isso, né, no próximo plantio de 18 e de ano, né, então eu acho que a safra está indo bem, super bem, aqui como falando pela Raizen, porém, eu acho que o plantio aí é o nosso grande desafio dessa safra, tá? Voltando um pouquinho atrás, né, então eu sou o Lucas, como apresentado, responsável aí, sou gerente corporativo, responsável pela produção, né, agrícola da Raizen, e sou agrônomo também, estou no setor já há 10 anos, tá? Então, no resumo é isso, Rafa, passo aí para o próximo. Aí. Obrigado. Uma boa tarde a todos, meu nome é Sérgio, é um prazer agradecer ao DOP, ao professor Rafael Otto pela lembrança e convite. Nós esperamos agregar nesse momento, nesse bate-papo agora à tarde, né? A Agro 4S é uma empresa recente, familiar, formada por mim, meu irmão Saulo Augusto, meu pai Sérgio, nossas esposas Rosilaine e Renata, todos agrônomos com mestrado, pós-doutorado, onde o foco nosso é validar e desenvolver novas tecnologias para o setor como um todo, né? Ao longo desses 14 anos que nós estamos atuando com pesquisa, nós já realizamos mais de 68 campos experimentais, são projetos com empresas nacionais e internacionais, nós temos aí um grande volume de conhecimento gerado, parcerias com 11 instituições públicas, 13 instituições privadas, e com toda essa pesquisa, um diferencial é que nós somos produtores também na região de Sales Oliveira, Ribeirão Preto, próximo, né, onde 95% das nossas áreas, elas são arrendadas, ou seja, é um grande desafio ser eficiente e obter produtividade, né, e na atual safra, ela vai bem, os números são positivos, há um acréscimo significativo de produção em relação ao ano passado, nós estamos com 80% do volume todo processado até o momento, vamos até outubro para finalizar a safra, e a seca desse ano, ela não está impactando na atual safra, nas nossas condições, mas já há um sinal amarelo ligado para a rebrota da cana-soca para o ano que vem e principalmente a cana-planta, a qual ela está sentindo muito essa extensa seca, são mais de 100 dias sem chuva na nossa região. Esse é o nosso panorama, espero que vocês gostem, nós temos bastante novidade e conceitos a apresentar a todos. Excelente, Sérgio, obrigado, viu? O Carlos, se puder falar um pouquinho para a gente. Tudo bem, Otto? Tudo bem, pessoal? Satisfação estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho do que a gente vem tentando trabalhar aqui no dia a dia. Meu nome é Carlos Daniel, eu sou diretor da agrícola da Biosev, temos unidades hoje no Mato Grosso do Sul, ali na região de Rio Brilhante, temos unidades aqui do lado, aqui junto com o Sérgio, aqui na região de Ribeirão, Sertãozinho, Morro Agudo, e esse miolo aqui,
Temos uma unidade em Leme, né, ali na região de Piracicaba, e uma unidade em Minas Gerais, Lagoa da Prata. O Sérgio e o Lucas, acho que falaram bem de como está sendo o ano safra, né? Está sendo um ano mais seco e tem servido para a gente conhecer os resultados dos trabalhos que a gente vem fazendo frente ao ano seco, para ver se tem dado resultados positivos, que a gente vai conversar durante aí o dia, durante a nossa conversa. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Ficamos muito honrados e pretendemos poder agregar aí com vocês. Obrigado, Carlos. Dani, por favor. Dani, acho que está mudo. Tá sem áudio, Dani. Opa, ainda não. Acho que você pode passar para o próximo, né? Enquanto ele resolve. O Dani, a hora que... Ó, ficou mudo agora. Ô, Dani, eu vou seguir aqui, aí a hora que resolver o seu aí, a gente volta com você, tá bom? Tá ainda mudo. Tá ainda mudo. Continua mudo. Então, bem, então agradeço aí aos comentários. Enquanto a gente espera aí perguntas do público, eu vou provocando aqui os debatedores, né? E eu gostaria de começar com o Lucas, da Raizen. Ô, Lucas, como você tem enxergado esse tema hoje aqui? Inovações e manejo nutricional dentro da Raizen. O que vocês têm feito? O que vocês têm buscado? Fala um pouquinho para a gente aí. O que você tem visto de inovação e manejo nutricional do canavial? Por gentileza. Só tira do mudo, por favor, Lucas. Perdão. Acho que como não diferente, né, dos outros players, das outras usinas, fornecedores, enfim, nós temos, de fato, tentado buscar inovação, né, no quesito de trazer operações ou entrega de produtos diferentes. Porém, nós estamos aqui vamos dizer assim, numa jornada interna, né, que se você pegar a palavra inovação no dicionário, de fato, é você fazer algo que normalmente se faz de um modo e você transformar aquele modo de fazer ou o produto que aquele processo entrega, né? E para a gente tem pensado bastante, discutido, né, como a gente faz ou executa as nossas operações, resgatando aquilo que um dia a gente sabe que entregou resultados diferentes, né? Então, a principal inovação dentro da Raizen que a gente vem trazendo, além das tecnologias que nós estamos implantando, que não são poucas, mas no plantio a gente vem buscando, de fato, a gente resgatar e restaurar, basicamente, o feijão com arroz bem feito, né, no momento certo. A agricultura, para mim, pessoalmente, eu acho que é time, né, você acertar o momento certo e a forma certa de fazer. Então, a gente vem num contexto geral, né, tentando resgatar tudo que no passado o setor já fez e com excelência. Por exemplo, meiose, né, nós também estamos vindo nesse viés forte da meiose, com o intuito aí de fazer uma renovação varietal do nosso canavial, né, uma renovação de sanidade do canavial, além também da gente ter uma economia, né, além de economia de você disponibilizar a cana para a próxima safra, que seria muda, né, e então a gente compra provinda de MPB e a gente produzimos essa muda aqui. A correção de solo em subsuperfície, né, professor? Eu acho que, assim, no passado a gente também fazia diversos usos, né, de arado, por exemplo. Claro que a gente tem aqui muita restrição com o uso do arado, mas o intuito de fazer a incorporação em subsuperfície ou a correção na segunda camada, nós também estamos, né, nessa jornada de uso de óxido, né, de tentar, de fato, a gente extrair, e como diz o professor Gaspar muito bem, né, a gente construir a sala VIP, né, do nosso canavial. Temos tentado também buscar entender um pouco da nutrição e o momento de você entregar essa nutrição para a cana, como, por exemplo, o parcelamento, né, do potássio, do N, que você, professor, tanto também levanta essa bandeira, né? Então, a gente tem buscado isso, tem feito os resultados aqui internos, tem construído ganhos de produtividades consideráveis, né, que faz com que a gente continue nessa busca de fazer sempre diferente e, na verdade, de resgatar aquilo que o nosso setor já construiu no passado, que por desvio, talvez, de foco, enfim, tem N motivos, né,
que hoje muitas das empresas, né, dos players se perderam, tá? Eu acho que, de fato, do modo geral, é isso que a gente tem buscado. Acho que a gente vai ter oportunidade nas questões de explorar mais o detalhe, né, dessas ações ou, vamos dizer assim, ferramentas que eu comentei aqui também, né, um pouquinho também de uso de boro, tal, no parcelamento, mas, de grosso modo, acho que é isso, né, no plantio, a inovação que a gente tem buscado no plantio é isso. Tá bom, ótimo, Lucas. E a grande dificuldade, né, de levar, a gente sabe que tem várias técnicas, tecnologias que dão resultado, e você aí num maior grupo do Brasil, aquela dificuldade de conseguir traduzir isso, né, dentro de um grupo grande, né, aquele manejo diferenciado. Eu acho que vocês esbarram muito, né, todo grupo grande esbarra nisso, né, mas a Raízen, com certeza, por ter muitas usinas, né, e condições diferentes, esbarra naquela questão, né, de cada particularidade de cada região. Então, tem isso ainda, né, essa questão de ser um grupo grande, como levar essa tecnologia para todas as unidades, né? E acho que é um bom ponto, professor, e assim, e o diferencial é esse, né, que a gente tem uma abrangência enorme, né, e uma heterogeneidade também muito grande, né, a gente tem unidades que têm ambientes ali, praticamente ambientes A, ambientes B, e tem outras unidades que está, de fato, em ambiente bastante restritivo, e às vezes uma técnica que dá numa unidade não cabe na outra, então acho que esse também é um desafio enorme para nós, né, e aí nós entendemos isso internamente, e a gente está tentando trabalhar, de fato, com o manejo, não tentar padronizar para a gente, mas com o mínimo de organização também, mas tentar entender o nicho de cada unidade, aquilo que se cabe numa unidade e não cabe na unidade vizinha, talvez. Excelente. Bem, já que o Lucas falou bastante de cana-planta e práticas de cana-planta, eu gostaria de que o Sérgio falasse um pouquinho aí. O Sérgio, a gente conhece o Sérgio já de longa data, tem feito bastante trabalho, fez a tese, o doutorado dele sobre isso. Fala um pouquinho de soqueira, Sérgio, para a gente, o que você tem visto, ou se quiser falar de cana-planta também, mas dá alguma ênfase aí em soqueira, o que você tem visto, o que vocês têm feito lá na Agro 4 que tem trazido ganho de produtividade no canavial. Não, bacana, professor, é legal porque a gente nem combinou e muito do que o Lucas falou eu vou retomar agora para a cana-soca, né? A Agro 4S, por ter 95% das áreas arrendadas, né? A gente conversa internamente que inovar para nós é sobrevivência. Se nós não pensarmos diferente, se nós não otimizarmos o nosso manejo agronômico, a nossa nutrição e, consequentemente, alcançar maior produtividade e, mais do que isso, maior longevidade, nós não conseguimos se manter no setor, ainda mais numa safra tão desafiadora como essa, né? E isso, dentro da cana-soca, em 2013, quando eu entrei no CTBE, o Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol, nós trabalhamos muito esse conceito do time. Por quê? Seguindo aquelas premissas do extinto programa do IPNI, como aplicar o fertilizante, qual a melhor época, qual a melhor dose e qual a fonte. Claro que nesses 5, 10 minutos não dá para eu esmiuçar e a gente aprofundar muito nisso, mas o que eu gostaria de transmitir ao público que está nos assistindo é que hoje, em cana-soca, nós não podemos ser generalistas. Quantos fornecedores, quantos produtores que adotam um único manejo nutricional padronizado, uma mesma dose, um mesmo manejo operacional? Gente, isso tem que ser modificado. Nossa área não é grande, são aproximadamente 1.200 hectares. Na atual safra, nós estamos trabalhando com 4 manejos nutricionais diferentes ao longo de... considerando alguns fatores, variedade, época de colheita, época de adubação, a seca. Então, a primeira dica que eu deixo aos senhores é o quê? É essa montar macro-manejos que possibilite você ser mais eficiente nas suas práticas nutricionais. Se você consegue ser mais eficiente, se você consegue fazer a sua planta absorver melhor os nutrientes, consequentemente, ela te gera maior produtividade. E, consequentemente, nós temos o quê? O pulmão do setor, que é a longevidade, né? O setor muito comenta canavial de 3 dígitos, canaviais de 150 toneladas por hectare, mas muito pouco se fala ainda qual que é a idade de corte, qual que é a idade da sua cana-soca. Então, eu acho que é nesse ponto, né? Eu prefiro ter um canavial em torno de 90, 95, no meu cenário aqui, mas me dando 10,
10, 14 cortes, igual nós temos. Hoje a nossa idade média está em 6 cortes e uma produtividade próxima a 100, mas isso dá o quê? Fôlego, essa longevidade otimiza nós apresentarmos, nós termos os nossos resultados e ter um investimento para manter o canavial bem nutrido. Fazendo um compilado, então, dessas informações, são 32 trabalhos científicos conduzidos junto com o CTBE, a própria tese de doutorado minha que o professor comentou, né? Mas para o pessoal se atentar à importância desse time, né? Trabalhando o fator quando aplicar o fertilizante em cana-soca, seja no início, meio ou final de safra, de acordo com o clima, nós obtivemos ganho nesses trabalhos de 5 até a 7 toneladas por hectare. Ou seja, é significativo, vide que você não está investindo nada, você somente está tomando a decisão de quando aplicar o fertilizante. Num outro ponto, como aplicar o fertilizante? Acima da palha, abaixo da palha, incorporado em ambos os lados da linha, vou fazer o cultivo, vou fazer aquele jato de pressão que o grânulo transpõe a camada de palha e atinge a superfície do solo. Enfim, tem N formas, mas o ajuste do modo de aplicação, nos trabalhos que nós publicamos em periódicos de alta relevância, deram ganhos médios de 14 toneladas por hectare, ou seja, de 10 até 16. Então, somente ajustar a época de aplicação e como aplicar esse fertilizante, nós já estamos falando em torno de 18 a 20 toneladas a mais por hectare. Isso é muito significativo. E nessa linha de ajustar a época e ajustar o modo, recentemente eu finalizei um projeto sob minha responsabilidade na FAPESP, onde nós obtivemos, utilizando a técnica isotópica, em parceria com o Instituto de Biociências da Faculdade de Ciências Agrárias de Botucatu, da Unesp, um aumento na recuperação do N-fertilizante em 23% e um aumento na eficiência de uso do nitrogênio pela planta de 26%, além de ter uma redução de 18% dos gases de efeito estufa, oriundos do fertilizante nitrogenado aplicado. Então, olhem que gama de oportunidade, seja via RenovaBio, que está aí no meio das mídias, as usinas estão se certificando, o programa está caminhando para uma nova implementação. Então, você alinhar o modo de aplicação com o momento de aplicação, isso te dá retorno em produtividade e também te dá menor emissão de GEE. E isso vai ser o quê? Fonte de receita às usinas. Trabalhando esses dois fatores, assim, nós podemos ter um ajuste de dose dentro da amplitude de que é fornecido nos manuais de recomendação. Por exemplo, a recente revisão que o professor mesmo fez com o Guilherme e o Lucas Altarúbio lá, mostra uma amplitude, diferentes trabalhos, uns a planta extrai mais nitrogênio, outros extraem menos, e assim para fósforo e potássio. Então, trazendo o modo e a época de aplicação, você pode trabalhar a sua dose dentro daquela amplitude, daquela gama, e isso vai lhe dar o quê? Sustentabilidade. Você vai estar colocando nutriente de forma eficiente para a planta converter em biomassa. E, fechando a fala, a outra inovação que nós caminhamos é adubação foliar. Eu acredito que o produtor, a usina, que não acredita ou que não realiza isso de forma eficiente, ela deixa de ganhar 7, 8 toneladas por hectare, no mínimo. E nesse sentido, junto com o meu irmão e o professor Trivelin, a tese de doutorado do meu irmão, vem para tirar algumas dúvidas disso. A adubação foliar era um trabalho que estava meio estagnado nas prateleiras das universidades, os trabalhos disponíveis eram um pouco antigos, e agora nós entramos num projeto grande financiado pela FAPESP, onde nós começamos com 14 variedades em casa de vegetação, com diferentes características morfológicas de folha, estômago, para entender como as diferentes variedades absorvem os nutrientes via folha. No segundo momento, selecionamos 4 contrastantes e levamos para campo 9 áreas experimentais, na qual a gente está concluindo e trabalhando diferentes doses. E os resultados estão sendo muito satisfatórios e até surpreendentes. Nós acreditamos que com a defesa do doutorado do meu irmão ano que vem aí, a publicação desses resultados, nós vamos conseguir dar mais essa eficiência ao setor, manejar melhor a adubação foliar do que já é feito hoje. Então, é um trabalho que vem sendo caminhado, começou com 14 variedades,
Temos 9 áreas experimentais e agora, nessa safra para a safra do ano que vem, nós estamos começando a validar essa tecnologia. As áreas do doutorado acabam agora, mas nós estamos montando 3 campos experimentais em nossas lavouras para validar e transformar o conhecimento da tese gerado para o setor em inovação e recomendação para que tenha-se maior eficiência ainda na adubação foliar. Esse é o panorama que a Agro 4S vem trabalhando nesses últimos anos, né? E o que a gente vislumbra para frente para ser eficiente e gerar manejos agronômicos diferentes de acordo com a situação de cada produtor ou usina. Excelente, Sérgio. Obrigado, viu? Eu estou fazendo esse apanhado geral aí para cada um. Daqui a pouco eu vou entrar nas perguntas, viu? Já está tendo um monte de pergunta aqui. Pode ficar tranquilo, pessoal, que daqui a pouco eu vou passar cada uma para o seu dono aí, tá? Eu só vou continuar aqui. Eu queria que o Carlos Berro aí fizesse um resumo aí de como tem sido a inovação e manejo nutricional na Biosev e destacar aí a parte de uso de vinhaça localizada, Carlos. A gente sabe que vocês têm usado bastante. Queria saber como está isso aí no grupo. Se está indo bem. Qual que é a perspectiva aí? Fica à vontade. Obrigado. Bom, professor, aqui a gente tem trabalhado muito na linha de nutrição em buscar mecanismos de aumento ou manutenção da matéria orgânica, né? A gente entende que a matéria orgânica, ela é fundamental para todo tipo de manejo que você queira fazer no canavial e você buscar longevidade, como o Sérgio reforçou, você buscar fazer o certo, você cria um berço, você cria uma condição muito boa para tudo que você aplica depois, né? Então, a gente tem tentado, vou chegar na vinhaça rapidamente, no plantio, trabalhar com rotação de cultura em praticamente todo o nosso plantio, fazer um preparo com o mínimo de operações possível, mantendo as condições de estrutura e condições naturais do solo aí, e ter todos esses benefícios. E depois, feito o plantio, a gente tem trabalhado bastante com meiose também, a gente tem trabalhado muito com vinhaça, né? Então, hoje a nossa adubação, praticamente 100% é feito com uso de vinhaça, tá? A gente tem cerca de 25% a 30% na vinhaça aspersão, que são os projetos de adutora nos entornos das usinas, e no restante das áreas aí a gente faz vinhaça localizada, salvo algumas poucas áreas que a gente tem um pouco mais distante aí que a gente não faz, mas a gente está praticamente na totalidade levando vinhaça para o campo, uma vinhaça in natura, e a gente entende que existe um benefício em você aplicar 30 a 35 metros cúbicos aí, porque além de toda a parte nutricional e incorporação dos nutrientes que esse volume proporciona, é uma pseudolâmina de salvamento que você acaba fazendo no seu canavial, né? Então ajuda muito aí nas brotações, que contribui para a estante, que contribui para a longevidade. E associado a isso, a gente tem tentado usar ao máximo as nossas tortas de filtro, né? Os pátios de compostagem das usinas operando a todo vapor aí. Estamos trazendo cama de frango, estamos fazendo compostagem, tentando cada vez mais substituir adubo mineral por alguma outra fonte que aumente a eficiência do fertilizante, que incremente de alguma forma a matéria orgânica, que crie uma condição de manejo muito boa. E começamos alguns pilotos esse ano também na parte de microbiologia de solo, que a gente entende que conversa muito com essa questão. E feito isso, no período das águas, aí a gente entra com um trabalho muito forte de foliares, né, que os colegas aqui reforçaram, né, então fez a base bem feitinha, a cana tá pronta, a hora que vem as chuvas aí a gente entra nitrogenados, boro, zinco, molibdênio, algumas variações a gente já tem começado a fazer conforme variedade, conforme época do ano, conforme o manejo, e tentando incrementar cada vez mais nesse período de máxima extração. Então, de forma geral, é isso, tá, Otto? A gente tem tentado buscar aqui toda a parte de corretivos, enfim. Acho que aí eu vou deixar para as perguntas, a gente vai discutindo. Tá bom, excelente. Obrigado, viu, Carlos? Ô, Dani, e aí, conseguiu arrumar aí o microfone? Agora você pode falar à vontade, viu? Você não falou aquela hora. E aí, tá? Opa, agora, tá ouvindo agora? Agora sim. Opa. Agradecer primeiro, boa tarde para todo mundo, né? Boa tarde para o Otto, Vanessa, todo o DOP, ao Carlos, o Lucas, o Sérgio, a todos os participantes que estão nos acompanhando aí. Agradecer ao Salib, né, que a gente fez uma homenagem para ele no nosso evento Megacana, que é uma excelente pessoa e sempre inspirando a gente no setor. Acho que boa parte já me conhece, né? Dani Franjosi, produtor rural, fornecedor da usina Coruripe, Campo Florido. Hoje, presidente da Cana Campo, né, representando aqui a região aqui de Campo Florido.
A gente está passando assim por um momento crítico de falta de chuva. Estamos aproximadamente aqui chegando a quase 120 dias sem chuva. A safra está indo bem. A gente espera terminar a safra lá por volta do dia 20 de novembro, com uma expectativa de moagem em torno aí de 4 milhões e 500 mil toneladas. A gente no começo assim, a gente passou por um reflexo assim bem negativo, que a gente passou o impacto da geada do ano passado, que pegou nas nossas regiões aqui em torno de 35%, 40%. Então, começamos a safra meio negativado, aquilo que a gente estava esperando, mas de acordo com o caminhar da safra, foi recuperando. Hoje, a usina a gente está aí com 3 milhões, 250 mil moídas já. Esperamos chegar nessas 4 milhões e meio. A média geral cana-campo hoje está em torno de 102, 103 toneladas, aí, em torno de 3 toneladas e meia de açúcar por hectare. Minha média hoje está em torno aí de 123 de TCH e 139 de ATR, está dando umas 17 toneladas e pouquinho aí. Esperamos aí eu espero fechar em torno de 16 toneladas de açúcar por hectare. O trabalho aqui da região, a gente passou de um plantio bem tecnificado. De forma geral, a gente conseguiu enquadrar a melhor janela de plantio da história aqui do nosso grupo, aqui Cana-Campo. Todo mundo focando uma janela ideal, que para a gente aqui é de março, abril, um pouquinho de maio. As canas-plantas aqui da região, aqui dos fornecedores da Cana-Campo, não estão sofrendo com estresse hídrico devido ao manejo ter adequado essa janela e também um manejo mais apurado, tecnificado. Então, a cana-planta em si não está sofrendo impacto dessa falta de chuva. A soqueira, de alguma forma, um trabalho que a gente já vem fazendo de início de safra, preparando ela para esse meio do ano, com alguns termos que o pessoal está usando aí, o famoso stay green, e deixar ela com a folha sempre verde ou preservada, está surtindo muito efeito. Técnicas que a gente está fazendo, apurando, começando a sair fora do uso do maturador, preservando mesmo a qualidade da matéria-prima. Isso está melhorando nossa qualidade de TSH aqui também, e também tem uma qualidade de matéria-prima para a indústria. Isso está todo mundo ganhando aí. A preocupação aqui com variedades. Aqui a gente tem um polo de manejo varietal, que nem no meu caso aqui, 107 variedades, estudando firme e forte em cima para ver qual que é o posicionamento correto por variedade hoje, que isso a gente não tem informação. Hoje a gente está falando de clones que a gente tem aqui no campo de potencial de 300 toneladas. Mas qual que é o meu manejo para chegar nesse potencial? Então, tudo vai mudando, tudo vai se adequando. E junto nesse polo de 107 variedades, a gente vem trabalhando aí junto com as universidades, que tem projetos aqui com a gente, identificando qual o clone novo que está chegando, qual doença que predomina em cada variedade, que isso é importante a gente saber, qual o clone novo ou variedade dessas novas que estão saindo é mais tolerante a herbicida, tolerante a estresse hídrico. A gente está levantando toda essa informação em parceria com todo mundo aí. Informação que a gente vai divulgar aí para o setor. E além desses polos aqui que tem aqui, eu tenho mais 4 polos de manejo varietal espalhados no Brasil. Tem no MS, tem em São Paulo, na usina Ferrari, tem 2 no Nordeste. Então, levando tecnologias e conhecendo as variedades em várias regiões do Brasil para a gente apurar e afinar e trazer o maior potencial produtivo. Entender se todas aquelas variedades respondem ao manejo nutricional, fungicida, qualquer tratamento em si. A gente está fazendo um trabalho forte aí, almejando como um contexto como um todo, né, abrangendo o contexto do manejo de cana-de-açúcar, não focando só falando assim, esse manejo tal é o diferencial da produtividade. Na verdade, não é isso. A gente sabe que a gente tem que fazer um manejo apurado do início da formação do canavial, ou após o corte, até o final. A cultura precisa de acompanhamento constante para a gente entender e tomar decisões importantes para explorar a produtividade. Muito bom. Obrigado aí. Todos fizeram uma bela explanação aí, né? Semana passada, eu estava ali na usina Colombo, conversando com o pessoal lá, e o Lucas falou uma coisa que eu acho que vem bem à tona, né? O diretor agrícola lá da usina Colombo, ele falou, para retomar essa produtividade do canavial que nós perdemos, né, nos últimos anos, graças a Deus vocês estão bem aí, né? Estão produzindo bem, mas o setor em si sofreu muito, né? Ele falou assim, nós precisamos ter cana-planta sem falha, cana bem brotada, nós não podemos pisotear a linha de soqueira, nós temos que controlar mato e praga e doença, porque isso só tira a produtividade, e nós temos que nutrir bem nosso canavial, né?
basicamente, assim, de uma forma muito geral, é isso, né? O segredo aí para a gente retomar a produtividade. E aí, vamos dizer assim, tudo que vocês falaram, né? Fazer o beabá bem feito, né? Plantar bem a cana na época certa, ter um vigor aí de brotação bom, não pisotear canavial em suqueira, e aí a parte nutricional vem vamos dizer assim, vem coroar tudo isso, né? Vamos nutrir a cana para ela realmente atingir esse potencial aí que o Dani falou, que a gente tem buscado, né? Bem, então agora acho que todo mundo já falou sua perspectiva. Vamos às perguntas agora, senão a turma começa a ficar brava aqui, viu? Que a gente não está lendo as perguntas deles. Eu vou começar uma pergunta aqui do José Roque. Ele perguntou como que está o uso de MPB e também o uso do terceiro eixo, né? Perguntou para o Lucas. Se puder responder, Lucas, e depois eu vou pedir a opinião dos demais aí sobre o terceiro eixo. Vocês têm usado? O que vocês acham sobre isso? Professor, eu vou começar então aí da última pergunta e depois eu falo um pouquinho de MPB. Nós temos tentado usar sim o terceiro eixo, né? Nós acreditamos sim nessa metodologia, né? Para todos, né? Uma tecnologia lá do IAC de 10 anos, se eu não me engano, né? Que ela tinha duas vertentes e depois a gente colocou aí também o estágio, né? Do canavial. Início de safra, nós começamos normalmente, né, tirando ali aquela cana que é de reforma, ou abrindo áreas de bacia de vinhaça, então ali você tem uma dificuldade de começar a entrar com umas canas mais novas, né, mas depois temos como praxe, né, nos endereçar aí maio, junho, no máximo até julho, tirar a cana já de primeiro corte, né, com uso aí de maturador. Segundo corte, a gente vem ali tentando também manejar até no máximo até agosto. É perceptível as unidades que conseguem endereçar isso, né? A gente tem aqui resultados internos, que essas unidades que têm essa disciplina operacional e conseguem colocar isso dentro da sua gestão do dia a dia, têm alcançado aí 5 a 7 toneladas em comparação a outras que não conseguiu ainda endereçar o terceiro eixo, tá? Mas temos tentado endereçar, temos conseguido e, poxa, particularmente acredito que dá resultado de fato, tá? MPB, nós temos também trabalhado com MPB, né, pouca coisa produzida internamente, mas provindo do mercado, linhas mães, né, para o plantio de meiose, basicamente 80% a gente faz elas provenientes de MPB, por algumas razões, né, principalmente para tentar ter uma sanidade melhor de muda e algumas variedades em ambientes principalmente restritivo, que a gente sabe que necessita, né, dessa, vamos dizer assim, de passar ali por uma limpeza, né, dessas variedades, e também, né, buscando também economia do raio de muda, assim como também o ganho de produtividade quando a gente passa por uma desdobra manual em comparação de um plantio mecanizado, tá? Então, para deixar os colegas comentarem um pouquinho também, mas as duas tecnologias, ou vamos dizer assim, ferramentas, aí a gente tem endereçado dentro da Raizen, particularmente acredito que dão resultados e que devemos seguir, sim, cada vez mais forte com essas duas ferramentas. Excelente. Rapidinho, pessoal, eu queria só que vocês falassem sobre o terceiro eixo. Quem tem adotado aí? Sérgio, vocês têm feito o terceiro eixo? Positivo, a gente tem adotado sim, né? Eu brinco que nós estamos numa fase de 2,5 do eixo, né? Porque nós temos algumas variedades dentro do nosso pool varietal que elas já estão mais longevas. E se eu deixar elas para o final, eu acabo perdendo o vigor de rebrota delas e até um pouco de qualidade da matéria-prima. Então, esse grupo específico eu tenho que intercalar junto com o primeiro, o segundo corte. Mas, via de regra, nós adotamos sim. Principalmente no primeiro corte, houve um ganho substancial. Legal. Ao adotar o terceiro eixo. Como vocês têm visto o terceiro eixo? Tem usado? Otto, essa aqui é a quinta safra seguida que a gente vem fazendo, tá? Então, hoje o nosso quinto corte foi um primeiro corte colhido lá no começo, então, nesses anos mais secos, a gente vê a diferença ainda mais. Excelente. E Dani, e vocês lá? O terceiro eixo aqui foi adotado desde o ano de 2010, né? Acho que é um dos responsáveis para a gente ter uma produtividade alta aqui, né? Priorizar os materiais, as variedades ou as áreas mais produtivas, né? Que é importante as canas mais novas. Como a gente está antecipando um pouco a safra, começando aí no 1º de março aí,
Às vezes no começo a gente dá uma adaptada, mas de certa forma, assim, até no meio do ano aí, todo o canavial produtivo já foi tudo tirado e fica para o final aí o canavial mais velho, talvez que vai para alguma reforma aí. Excelente. A gente deixa mais pro final, mas terceiro eixo aqui. Excelente, você vê que todo mundo é a favor do terceiro eixo e vendo resultados, né? E infelizmente ainda tem muita gente que ou não acredita ou não adota, né? Se for ver, tem muita usina ainda que acaba não adotando. Então, às vezes, práticas simples que não levam a gasto mais nada, né? E pode alavancar a produtividade. Então, o setor, às vezes, temos que se reinventar, temos que ir adotando tecnologias novas que venham a somar em produtividade. Eu vou pular aqui para a pergunta do Jorge, do Donzelli. O Donzelli está assistindo a gente aí, um abraço para o Donzelli. Agora vamos provocar a turma um pouquinho aí. Qual o papel dos produtos biológicos na nutrição de cana? Verdade ou mito? Né? Uma pergunta um pouco mais provocativa aí do Donzelli. Eu tenho uma experiência com um experimento, nós fizemos com biológicos, mas eu queria ouvir de vocês. O que vocês têm achado aí desses produtos biológicos que têm vindo para o mercado? Quem quer comentar aí? Ô, professor, a gente está iniciando, temos alguns trabalhos em andamento, né? Eu acho assim, o produto biológico focado para a nutrição da cana, ele tem uma perspectiva de trazer algum ganho. Todavia, eu digo que ele é a cereja do bolo. Se você não tem uma boa condição de solo, um solo bem estruturado, fazer um alicerce de casa, se você não tem um perfil do solo corrigido, a variedade correta alocada, esse manejo de colheita e todos esses aspectos que nós estamos discutindo, o produto biológico, na minha visão, ele não vai fazer mágica não, sabe? Mas se você faz tudo corretamente, e ele vai ser a cereja do bolo, ele vai agregar e vai lhe trazer um retorno, né? Então, eu acho que é por aí o caminho, só como pesquisador e produtor, sendo ético, um pouco me assusta, porque apareceu N produtos de uma única vez, né? E até no passado ali quase não tinha muita coisa. Então, quando aparece tudo de uma única vez, assim, ou num curto espaço de tempo, isso talvez, assim, eu fico um pouco resiliente, falo, caramba, por que demorou tanto para surgir e veio de uma vez, né? Então, a gente tem que ir conhecendo, tem que ir experimentando, pesquisando, até ver o real significado, né? Pode ser que alguns colegas aqui divirjam da minha opinião. Eu acho que ele tem potencial, mas nós temos que aprender e saber usar e qual usar, quando usar. Essa é a perspectiva que a Agro 4S vem trabalhando nesse cenário. Excelente. Alguém mais quer fazer comentários sobre biológicos? Ô, professor, eu queria só comentar, também concordo plenamente com o Sérgio, nós também na Raiz, a gente não tem trabalhado isso a grandes escalas, a gente está também em fase de conhecer, né, quando a gente olha para os resultados, de fato, né, no campo, eles são um pouco divergentes, a gente está tomando cuidado em escolher muito bem esse nicho, né, eu acho que, assim, de fato, ambientes, né, que estejam com a base ali, igual o Sérgio mesmo comentou, né, bem feita, bem estruturada, a gente tem visto bons resultados, sim. Porém, não é, a gente está receoso e estamos percebendo que não é usar ele como recomendação generalizada, né? A gente pode, sim, ter ganhos, né, porém, com muita cautela e com alguns nichos bem direcionados, tá? Excelente. Alguém quer falar alguma coisa ou não? Podemos mudar para a próxima aqui. Bom, peraí, deixa eu comentar alguma coisa, assim, que eu estou com uma linha de trabalho bem bacana junto com o professor Andreotti aí da Exalc aí. Uhum. Quando a gente fala do manejo biológico, a gente está partindo para um manejo mais sustentável, tá? A hora que você começa a trabalhar com biológico, o que a gente está fazendo depois do biológico instalado, dali para frente? Hoje a gente sabe que está tendo uma linha de plantio, concentrando tudo dentro do suco de plantio. Agora vamos falar de manejos assim que precisam de um meio um pouquinho mais ácido para funcionar bacana aí. Aí você associar algum biológico com um produto com pH extremamente alcalino, que é altamente esterilizante, você vai perder a eficiência do biológico. É isso que essa linha que a gente está trabalhando, que alguns produtos que a gente está enxergando, você está esterilizando a biota do solo, o bioma ali, que a gente está buscando equilíbrio, interação solo-planta e o bioma. Dependendo desse manejo que a gente está fazendo, a gente está perdendo a qualidade do biológico. Mas fazendo ele de forma sustentável, fazendo um nutricional que favoreça ele multiplicar, se desenvolver, que induza a planta
exudar mais substâncias ali que vai fazer eles crescerem, sempre trazendo benefícios pelos trabalhos que a gente vem desenvolvendo aqui. E além do mais, tem uma boa parte de micro-organismos que a gente vem trabalhando para explorar a capacidade endofítica deles também. Explorar interior de colmo, interior de folha, interior de raiz, que isso está qualificando e melhora a sanidade da planta. São trabalhos que a gente está para publicar aí para frente, aí, só esperando as análises chegar lá dos Estados Unidos, aí, que são umas análises bem demoradas. A gente está começando a selecionar grupos que estão atuando em qual da parte da planta e qual o seu benefício para a planta. Mas os resultados que a gente vem conduzindo de forma com cuidado do manejo para o biológico está dando muito resultado e aqui na região de Campo Florido a gente está focando demais nesse manejo que está mostrando muito resultado mesmo. Excelente. Bom, Otto, para não deixar sem falar a nossa parte aqui, a gente tem um piloto na unidade continental em Barretos, de 3.000 hectares aproximadamente, com vários campos para medir produtividade, e conversa muito que a gente tem buscado, que é o uso de orgânicos, matéria orgânica, manutenção desse sistema. Então, acho que eu vejo como um grande potencial aí, mas tem muita coisa a ser estudada, muita pesquisa a ser entendida. A gente conta muito com vocês aí, especialistas, Dani, Sérgio, Otto, Andreotti. A gente vai precisar ler muita coisa que vocês estão estudando aí para a gente continuar avançando nesse manejo. Só um comentário geral sobre essa questão. Acho que microbiológico, acho que chegou a vez, né, dos produtos biológicos. A gente não pode mais fazer de conta que eles não estão aí, que não funcionam, né? Chegou a hora, a gente tem que estudar mesmo. Nós estamos estudando isso. Estamos testando agora no campo a aplicação foliar e de azospirillum em cana, né, que é uma coisa que o pessoal do milho já usa em área comercial, agora está vindo para a cana isso, né? Essa questão de algum desses micro-organismos, muitas vezes, antigamente o pessoal achava que micro-organismo em cana era só para fixar nitrogênio, né? Fixadores de nitrogênio, mas os trabalhos científicos mostraram que muitas vezes não é bem por aí. Esses micro-organismos, quando eles estabelecem relações com a planta, ele consegue fazer com que a planta produza, ou na associação ali, substâncias promotoras de crescimento, né? Hormônios, leva a planta a enraizar mais. Então, são efeitos secundários que acabam dando um ganho de produtividade. Então, eu acho que esses biológicos vêm para somar, a gente tem que entender mesmo onde um funciona, onde não funciona. Mas, então, nós estamos testando azospirillum em alguns campos aqui em São Paulo, e mais para trás um pouco, né, nós fizemos um trabalho na usina ali em Novo Horizonte, na usina Estiva. É um trabalho, foi até financiado pela FINEP, em parceria com a Baraúna, aqui de São Paulo. Nós testamos um coquetel de micronutrientes na compostagem da cana. Eles aplicavam no composto, durante a compostagem, sabe, com torta, cinza, aplicava esse composto, esse coquetel de micro-organismos, e depois aplicava mais uma vez pulverizando em cima da brotação da cana-planta, né? E esse trabalho está em vias de ser publicado aí. Primeiro que deu um ganho absurdo, onde usou o composto comparado a onde não usou composto, como esperado, né? Era super triplo, e do outro lado era um composto orgânico. Onde foi o composto orgânico, a produtividade foi 20, 30 toneladas mais alta, onde foi super triplo, devido ao orgânico. Só que quando comparou o orgânico com o micro-organismo, o orgânico sem micro-organismo, com o micro-organismo deu ganho de produtividade, estatisticamente, se não me engano, na casa de 10 toneladas na cana-planta, tá? Então, foi um trabalho que nós fizemos que quebrou um pouco o paradigma, que eu era um pouco cético, achava que na compostagem não precisava, né, porque já tinha vida biológica e tudo mais, e esse trabalho nós fizemos e deu resultado, né? Então, eu quebrei um pouco esse paradigma na minha cabeça. Esse trabalho vai ser publicado em breve, vai estar disponível para todo mundo aí. Então, eu acho que é isso. A gente tem que continuar evoluindo, e essa linha de produtos a gente tem que estudar mesmo, porque acho que chegou a hora, né, dos biológicos, e não adianta a gente querer fechar a porta, porque isso daí está vindo mesmo, né? Beleza. Uma pergunta aqui de novo do José Roque para o Sérgio. Qual foi o aumento de custo, Sérgio, para esse aumento de produtividade média que você mencionou, né? Não só de produtividade, mas de longevidade também. Vocês tiveram que gastar muito mais para conseguir aumentar a produtividade e longevidade? Obrigado pela pergunta. A resposta pode até ser meio a pessoa não acreditar, né? Mas o investimento foi muito pouco, né? Porque tivemos que comprar um implemento, ajustar a parte de máquinas agrícolas para poder incorporar o fertilizante no como aplicar o fertilizante, né? Mas no quando aplicar e trabalhar a dose ali, são coisas de tomada de decisão devido ao longo ciclo da cana, né? Então, se você pensar ali que o investimento no equipamento ele se paga em uma safra ali, nós não tivemos praticamente
quase nenhum investimento substancial para trabalhar o modo de aplicação e a época de aplicação do fertilizante, né? E o da adubação foliar, com todo esse portfólio que nós comentamos, ele se paga tranquilamente e sobra 2, 3 toneladas. Aí depende da variedade, do clima, de como está sendo esses fatores ao longo do ciclo, né? Mas o investimento foi muito pouco perante ao retorno, vide que o fator época de aplicação não precisa adquirir nada, e o fator modo, o implemento não é caro, os ajustes são fáceis de serem feitos, então nem se considera como um investimento substancial. Legal, ótimo. Ô Dani, uma curiosidade, para essa produtividade sua aí de 120, 123 toneladas por hectare, o seu custo de produção, ele é muito mais alto se eu comparar com alguém que está produzindo 90, 85, 90? Na verdade, não. Como já veio feito um trabalho de base lá atrás, tem um canavial produtivo já há várias safras, então esses custos que a gente tem, assim, comparado assim, com a média nacional, está praticamente igual. Acontece que a gente já está de uma forma mais apurada, já mais tecnificada, ajustar time de alguma aplicação ou outra e tirar maior proveito das tecnologias. Agora, em relação a isso, comprando custo que a gente fez, assim, semana passada a gente, junto com o PSEG aqui na Canacamp, a gente fez nosso custo médio aqui. A gente está aí com uma margem em torno aí, com uma margem hoje, média Canacamp, em torno de R$20 por tonelada, comparando com as outras médias aí. Então, a gente está com uma margem bem bacana aí, com um custo praticamente igual ao Centro-Sul aí. Ah, tá. Margem de 20, você está falando, né? Margem. Mas em termos assim, de custos por hectare, assim, a gente está praticando praticamente o mesmo custo que os grandes grupos estão investindo aí. A média aqui dos fornecedores grande aqui, usinas altamente produtivas, que é a usina Uberaba, Aroeira, Cerradão, que tem produtividade alta, Santo Ângelo, vizinha nossa daqui. Praticamente a gente está no mesmo nível de custo aí, sem extrapolar, ajustado aí de acordo com o nosso potencial produtivo mesmo. Que bom, é bom ouvir isso, né? Porque às vezes a pessoa fica com medo, né? Fala, nossa, para eu produzir 120 vou ter que gastar 50% a mais de custo. E é bom ouvir isso, que não é bem assim, né? Só fazer as coisas bem feitinho, né? É que, na verdade, assim, quando a gente fala assim de todas as tecnologias, manejo assim, você vai deparar em algumas regiões que a gente passa, produtividade média de 60, 70 toneladas. Na hora que o pessoal vê isso daí, mostra, não vai encaixar no meu custo. Mas como a gente já veio feito um trabalho de base já bem há tempo lá atrás, lá, e o canavial já está produtivo, então você já vê que já é mais aceitável nessas tecnologias, esses investimentos. Entendi. Legal. Pergunta do Marco Bidoia. Sérgio, é para você, Sérgio. Poderia detalhar um pouco mais essa questão do timing de adubação ao longo da safra, que você comentou aí? Marco, obrigado pela pergunta, satisfação tê-lo ouvindo aí e agradeço a participação, né? O fator época de aplicação, assim, de forma sucinta, nós temos safra de março a novembro, né? Então nós pegamos ali no fim do verão, início do outono, o inverno inteiro, primavera também. Então, a época de aplicação, na minha tese de doutorado, nós trabalhamos de 0 dias após o corte até 120 dias, que era o período máximo para eu estar entrando com o meu maquinário sem danificar a rebrota da soqueira, né? Então, em cada período desse, nós estávamos trabalhando diferentes doses de fertilizante, né? De N-fertilizante, de nitrogênio. O resumo de 5 anos de dados, porque foi meu doutorado com 2 anos, depois eu conduzi por mais 3 anos, né? Então, nós compilamos dados de 5 anos para ter uma validação mais segura, né? A cana de início de safra, tendo aquela umidade no solo, tendo a chuva ali de março, abril ocorrendo, colheu, já aduba. Você tem um incremento substancial nesse momento. A cana que está sendo colhida julho, agosto, setembro, nesse momento que nós estamos agora, devido ao inverno, déficit hídrico, baixa radiação, às vezes tem baixas temperaturas, geada, essa cana você pode aguardar para fazer a adubação dela agora, com o retorno das chuvas no início da primavera, né? E a cana colhida no final de safra, outubro, novembro, essa cana em 5 anos nós não conseguimos gerar uma recomendação mais certeira. Vide que um ano o período seco se estendeu mais, outro ano ele foi mais curto, outro ano a chuva voltou em outubro e novembro, mas teve um veranico severo em janeiro, fevereiro. Então, eu digo que a cana de final de safra,
olhar como que está as condições de umidade, a frequência das pluviosidades e definir o momento de se adubar, né? Só uma última ressalva, às vezes o pessoal fala, mas eu estou em julho, não vou adubar. Só se atentar, porque nós temos que olhar a umidade no solo, né? Então, se tratando de cana crua, aquele colchão de palha que retém mais a umidade no solo, às vezes em julho você tem uma umidade se choveu bem em maio, junho. Então, às vezes, em outros momentos, as pessoas me perguntaram, Sérgio, eu estou em junho, então não adubo porque não choveu? Peraí, se o seu solo tem uma CAD, se choveu bem em março, abril, maio, junho ainda é uma janela para você aplicar o fertilizante devido à umidade no solo. Mas basicamente é isso, é entender quando tem água no solo e nesse momento fazer o aporte do fertilizante para potencializar o desenvolvimento da planta. Excelente, excelente. Tem uma pergunta aqui do Raul Perrone. Obrigado, Sérgio. Tem uma pergunta do Raul Perrone. Ô, Marcos, o Bidoé, se tiver mais alguma pergunta, pergunta de novo, que a gente complementa, mas acho que deu para entender, né? O Raul Perrone, eu gostaria de saber a produtividade da safra 2020-2021 está sendo a esperada ou está caindo? Eu não sei se o Raul talvez não pegou o comecinho, onde cada um falou um pouquinho, né? Mas a produtividade, pelo que eu entendi que vocês estão falando, ela está dentro do esperado ou até um pouco melhor, né? Na região. Começou um pouco ruim, algumas regiões que foi seco o começo, o Dani falou que lá teve geada no passado e penalizou a cana de início de safra, mas depois recuperou. Então a produtividade não está ruim não, ela está igual ao esperado ou até um pouco melhor. Eu tenho visto isso também em alguns grupos aí. Então, é só respondendo, só para não voltar, né, porque já foi falado isso. Depois tem um monte de pergunta de adubação foliar. Eu vou fazer um pacote e juntar todas elas. Tem uma aqui do Luciano Carneiro, qual que é a melhor fonte de adubação foliar. Eu vi uma aqui do Belucci sobre adubação foliar. Então, eu vou deixar para daqui a pouquinho isso, porque daí a gente fecha com a adubação foliar, que é o final aí do processo produtivo. Aí a gente fala só sobre isso daí, tá? Eu vou dar vamos um pouquinho antes aqui falar de outras coisas. Uma pergunta do Bernardo Ide. O Bernardo está assistindo a gente aqui. Para aumentar a eficiência da adubação, principalmente na soqueira, onde investir? Como adubar, o que aplicar, né? Quanto ou quando? Então, ele fez a pergunta que o Sérgio estava falando ali, né? Como, o que, quanto ou quando? O que é melhor investir? Aumentar a dose, melhorar o timing de aplicação, melhorar a localização do adubo? Eu queria ouvir a opinião de vocês, depois eu vou falar a minha também. Quem quer começar? Bom, deixa eu começar, que eu estudei na FAPESP, né? Depois começa, se alguém divergir, a gente troca mais ideia, né? Eu acho, Bernardo, parabéns aí, obrigado pela pergunta para nós todos e uma satisfação tê-lo também ouvindo a gente. Bernardo, grande amigo nosso aí. Eu acho que eu não consigo falar qual fator pesa mais. Na minha visão, e visto no projeto FAPESP ali, o retorno, o aumento de eficiência de uso do nutriente pela planta e o aumento da recuperação do nutriente na planta, ele vem num conjunto de fatores, né? No caso o como e o quando, né? Você já trabalha esses dois fatores junto, vamos dizer, né? Você já otimiza a sua tomada de decisão com esses dois fatores. E aí, trabalhando esses dois fatores, consequentemente, já vem também o ajuste da dose e pode-se trabalhar diferentes fontes, né? Um exemplo, assim, bem tradicional. Quando você incorpora o fertilizante em ambos os lados da linha, você pode trabalhar, por exemplo, nos fertilizantes nitrogenados, uma fonte à base de ureia, porque ela não vai ter a perda por volatilização que ela já foi incorporada, sabe? Então, eu acho que o conjunto de fatores. Eu não consigo ponderar mais para um ou outro fator. Você trabalhando todos, você consegue ajustar a dose dentro daquele trabalho que o professor Otto publicou. Naquela amplitude da barra, trabalhando como, quando e a fonte, você consegue definir a dose e ser mais eficiente nutricionalmente. Excelente. Alguém mais quer comentar sobre isso? Otto, só comentar um pouquinho, acho que o Sérgio aí tem explanado de modo aí bem caprichoso, né, com todos esses detalhes, e assim, a gente também tem buscado isso, principalmente o como e o quando, né? O quando, eu acho que o Sérgio, de fato, explorou bastante, é o que a gente acredita, é o time que eu comecei a nossa discussão.
E o como nós temos percebido aqui, a gente talvez tenha um sistema de plantio aqui, não sei se comum, aqui Biosev eu sei que não, mas no, o Dani não sei, mas o nosso alternado, a gente tem discutido isso bastante, né? Era comum a gente adubar aí no centro da linha de 90, e agora a gente está partindo, de fato, junto com o Otto também, olhando, né, toda a academia, a gente vem com essa adubação aí próximo da linha, tentando preservar aquele pote que a gente sabe onde a gente tem aí praticamente 75% de eficiência e formação das raízes nos primeiros 15 centímetros de cada lado da linha de cana, né? Então, assim, esse como a gente tem explorado bastante na companhia, na raiz, né, para que a gente coloque no prazo, no momento ideal, e aí muito em linha que o Sérgio comentou, né, a gente está partindo para um parcelamento também na soca, principalmente canas que são colhidas, né, ninguém sabe que vai passar por uma seca ali, a gente tem discutido qual que é o prazo melhor de se colocar esse adubo, e o como, prezando sempre colocar o mais próximo da boca da cana, né. Eu acho que é as características que a gente tem seguido aqui. Excelente. Muito bom. Mais alguém quer comentar? Senão eu vou fazer um... Eu vou... Bem, acho que não. Deixa eu fazer um comentário. Eu acho que é excelente pergunta do Bernardo. O Bernardo, isso a gente... eu tenho pensado muito sobre isso, né, no setor de cana. O que é mais fácil para o produtor ou para a usina fazer? O que é mais fácil? É aumentar a dose, né? Eu vou aumentar a dose e esperar uma resposta em produtividade. Aí nós começamos a montar um monte de experimento com nitrogênio, enquanto o setor estava usando 1.1, 1.2 kg, nós fomos para 1.4, aumentando dose de N em soqueira, e a gente não viu retorno. Então, aumentar a dose muitas vezes não é a saída mágica, né? E aí a gente vê os trabalhos do Sérgio mostrando que se eu incorporar esse adubo no lado da linha de soqueira, eu tenho ganhos aí significativos de produtividade, ou seja, né, a localização do adubo às vezes está sendo mais importante que eu aumentar a dose, né? Então, o que a gente chega em conclusão? É o ajuste fino. Não adianta a gente querer só adubar e colocar produto de uma única vez, um monte de produto de uma única vez, isso não vai resultar em produtividade. Eu acho que o setor de cana, muitas vezes, ele acaba tomando as decisões mais fáceis, né? Vamos aumentar a dose, vamos caprichar em adubação, vamos aumentar a dose. Mas como que eu estou aplicando isso? Eu posso talvez manter a mesma dose parcelando. Eu posso manter a mesma dose adubando de uma forma melhor. Então, a sua pergunta ela é muito pontual, muito importante, né? E então, quantidade, não é aumentando a dose. Vamos usar a dose que a cana precisa, mas de uma forma mais otimizada, localizando bem, igual o Sérgio falou, igual o Lucas falou. Quanto a parcelamento, né, o Sérgio comentou, o Lucas comentou, a gente tem um trabalho no IPCEM que nós parcelamos a adubação em cana-soca, e esse trabalho ele virou uma dissertação aqui na Exal, que agora vai ser publicado, foi aceito, então eu posso até falar dele, porque ele já virou uma dissertação. Canaviais colhidos no início de safra, abril, maio e junho, de 5 áreas que nós montamos, em 3 houve resposta ao parcelamento. O que é a resposta ao parcelamento? Nós aplicamos em um tratamento 100% do adubo após o corte, e no outro tratamento era 50% após o corte, 50% lá em outubro, novembro, quando voltou a chover. De 5 áreas, 3 deram ganho de produtividade em parcelamento em cana-soca. Então, é ajuste fino. É um ajuste fino. Por quê? Esse canavial, ele não precisa daquela dose cheia ali logo após o corte, ele precisa de um pouco, vai vir a seca, ele vai crescer pouco, a hora que começar o verão lá, que ele vai de novo aproveitar fertilizante. Então, o setor de cana, eu acho que nós temos que aprender um pouco com outros setores, com grãos, com cereais, com outras culturas, que eles já estão no ajuste fino, né? E nós temos que ir atrás, realmente fazer esse ajuste fino, não é ficar simplesmente jogando um monte de adubo lá, uma dose alta, e achar que o canavial vai responder, muitas vezes não. Então, muitas vezes o buraco é mais embaixo, a gente tem que estudar mais e fazer o ajuste fino, tá? Então, desculpa eu falar isso aí, mas essa pergunta do Bernardo aí é muito boa, né? Então, faz a gente abrir a cabeça. E só para finalizar, uma vez eu visitei um experimento na COFCO, em Catanduva, que tinha doses de N, 0, 40, 80, 120, 160, e tinha outro tratamento que era só 80 quilos de N em soqueira, mas tinha também 40 quilos de fósforo, 2 quilos de zinco, 1 quilo de boro. Então, ele era um tratamento mais completo. Qual que era a parcela mais bonita que a cana estava? Não era que tinha 140, 160 quilos de N. Era aquela que tinha uma adubação equilibrada. Estava com 80 quilos de N, mas tinha fósforo, tinha boro, tinha zinco. Foi o que mais produziu. Então, não adianta a gente querer ficar também apostando todas as fichas num nutriente só, sendo que o que está faltando, às vezes, é um pouco de fósforo na soqueira, um pouco de zinco, um pouco de boro. Então, de novo, é ajuste fino, né? Nós temos que partir para ajuste fino no canavial, tá?
Bem, eu acho que agora chegou o ponto da gente falar um pouco de adubação foliar, que está acumulando pergunta aqui. Então, eu vou ler 2 ou 3 perguntas, aí a gente tenta responder todos de uma forma só, tá? Primeiro, um colega aqui perguntou em relação a fontes de adubo foliar. Ele perguntou qual que é mais eficiente? Sulfatos, nitratos, cloretos? Essa é a primeira pergunta, sobre fonte. Depois tem uma pergunta aqui do Wilson Rodrigo Camilo. Qual o sentimento de todos vocês a respeito do uso de pré-maturadores em conjunto com maturadores para canas colhidas em manejo médio e tardio, visto que estamos em um ano atípico quanto à seca? Então, pré-maturadores, é outra pergunta. E aí eu vou finalizar com a pergunta do Belucci. Um abraço, Belucci aí. Dani, fala, por favor, qual que é o manejo de adubo foliar? Qual que é a época de aplicação e quantas aplicações você tem adotado? Então, são várias perguntas sobre adubação foliar. Como é um tema aí que muita gente está perguntando, vamos gastar um tempinho para falar sobre isso. Quem quer começar aí, hein? Falar de fonte, falar de pré-maturador? Acho que vai ter que ser você, viu, Dani? Você que sempre fala de adubo foliar, se quiser começar aí, por favor. Vamos lá, então. Vamos lá pelo pré-maturador. É um trabalho bacana, assim. Aqui na nossa região, como ficou estabelecidas janelas de chuva já, e tanto para pré-maturador, tanto com o uso de maturador, a gente tem que conhecer o estado fisiológico da planta. Será que ela vai responder esse tal manejo nessa época, ou o maturador vai responder? Então, isso que a gente tem que começar a entender um pouco para tirar o melhor proveito da tecnologia, de não perder qualidade da matéria-prima, ou de travar o canavial e perder TCH. De acordo com as condições climáticas das últimas safras aqui, eu adotei a técnica de não usar mais maturador durante o ciclo inteiro da cana, priorizando o TCH e o ATR também de acordo com o manejo nutricional. Então, comecei a focar um manejo nutricional focado para melhorar a qualidade da matéria-prima. Não significa que esse manejo também não vai contribuir para estimular o crescimento vegetativo, estimular para crescer e dar mais TCH. Em determinadas épocas, assim, a partir ali de dezembro, janeiro, já estou entrando com a primeira de pré-maturador, que já ir preparando com um mix de nutrientes ali, já preparando ela para já fazer fisiologicamente, ela fazer mais açúcar. Depois, lá em meados aí de dia 15 de fevereiro, com dia 15 aí de março, aí, casa com a janela da indução de florescimento aqui, da inibição, já faço a segunda de pré-maturador. Então, nesse manejo aí, eu consegui, assim, pegar a média usina Coruripe da safra aí, eu estou em média de 2 quilos a mais que a média da usina, sem maturador. E alguns que usam maturador aqui, eu estou de 3 a 4 quilos acima do ATR, em cima do maturador. E o TCH hoje, em cima da média da usina, eu estou em torno de 20 toneladas acima da média da usina. Então, é um manejo que a gente já vem preparando a cana desde lá de trás. E desde lá, na parte inicial, vem trabalhando com bastante magnésio e boro, que são precursores de açúcares, vem trabalhando a cana nesse sentido. Então, o manejo nutricional focado como prematurador é dessa forma que eu estou conduzindo. Agora, quem perder algum time, se quiser associar o pré-maturador junto com o maturador, também está dando bastante resultado também. É um manejo bem interessante de fazer. Pré-maturador associado com maturador, você vai minimizar o efeito estressante do maturador, você vai diminuir aquela queda de TCH, vai mantendo uma qualidade boa do açúcar. E as canas mais de meio para o final, só trabalhando pré-maturador mesmo. Que esse pré-maturador é praticamente aquele mix de nutrição que a gente trabalha para preservar a folha verde nesse meio de safra, que também vai acarretar em ganhos de qualidade de matéria-prima lá para frente. Agora, em relação Dani, só comenta, por favor, Dani, quando você fala em pré-maturador, os nutrientes aí o que seria? Magnésio, fósforo, praticamente potássio? Fósforo, magnésio, potássio e boro. Tá. Trabalhando esse mix aí. Em algumas áreas que a gente tem, que vem vinhaça aqui, que vem aqui, tira o potássio, trabalha só fósforo, magnésio e boro. Tá. Agora, em relação a fontes, a gente tem observando que algumas fontes são superiores às outras aí, mas, contudo, aí, o que está dando benefício, sim, são a qualidade da tecnologia de cada empresa. Aquele quelato, que é menos agressivo,
talvez não tenha necessidade daquela nutrição, daquela quantidade absurda. A gente está falando assim de uma nutrição já com uma tecnologia já a nível celular, a nível de rota metabólica. É uma nutrição já de fisiologia que a gente está pensando para equilibrar a planta, estimulá-la a produzir hormônio. Esse tipo de nutrição que a gente vem afinando cada vez mais. Tem uma linha de pesquisa aqui de só via nutricional controlar florescimento e isoporização de cana-de-açúcar. A gente já está no 4º ano aqui ajustando esse manejo que está dando resultado. Por isso demora, porque a gente está testando em várias variedades para levantar mais informação. Então, são tipos de manejo. Assim. Hoje eu vejo mais a importância da qualidade, a tecnologia de cada empresa tem de oferecer para a gente, e não só assim, espelhar muito as fontes. Mas o diferencial aí são as tecnologias que estão chegando aí, que não tem necessidade mais de usar aquelas quantidades absurdas, e a nutrição já está pronta a nível celular. Tem mais alguma outra pergunta? Não, acho que era isso, e porque muitas vezes nesses produtos, nessas tecnologias, tem vamos dizer assim, tem algum pulo do gato ali dentro também, né, Dani? Tem algum bioestimulante, alguma coisa que também está ajudando, né, a fazer esse estímulo fisiológico aí também, né? Exatamente, é o segredo deles lá, é a pesquisa deles lá que deixa o nutriente mais diferenciado, é mais rápido de ser absorvido. Se você pegar aquelas escalas lá de absorção, de pegar de fonte, matéria-prima bruta, você vê que tem nutriente que demora 15, 20 dias para ser absorvido. A hora que você melhora com tecnologias lá, praticamente coisa de 1 hora, 24 horas, no máximo 2 dias, aí já está todo dentro da planta já, né? Já a nível celular. Nós estamos só com um comentário, nós estamos com uma linha de pesquisa dentro do PCM, Dani, só para você saber, que nós montamos vários experimentos comparando adubação foliar em cana, adubação foliar. São vários usando produtos comerciais do mercado e o mesmo experimento foliar usando matéria-prima, sulfato de zinco, sulfato de manganês. A gente não tem ainda os resultados, mas em breve nós vamos ter essa comparação para ver realmente, né, se o efeito é mais do nutriente ou desses outros materiais que acaba tendo dentro dos produtos. Ô, Carlos, você quer comentar um pouquinho a adubação foliar dentro da Biosev, por favor? Vamos lá, Otto. Realmente tem muita coisa nova chegando, né? Uma coisa é fato, né? Dos nossos praticamente 200 mil hectares de cana, 160, 170 mil, a gente faz com nitrogênio, boro, zinco e molibdênio, e a gente está parcelando, tá? Antes a gente colocava 10, 11 quilos de nitrogênio, agora a gente está parcelando isso também, então a gente faz a mesma dose em 2 aplicações, a gente está vendo ganho. E além disso, então esse aí, que nem o Farone fala, né? Esse é o arroz e feijão, a gente vai lá e faz uma geral. Depois a gente vem com esses produtos mais especialistas, com tecnologias, com quelatos, e começa a selecionar os grupos de canaviais aí, que a gente sabe que se fizer mais uma, a gente ainda tem incremento. Então a gente tem feito isso daí, tem feito bastante foliar aqui, tem tido boas respostas. E sobre o pré-maturador, a gente também fez áreas comerciais esse ano, e a gente percebe muito essa questão de você conseguir manter os incrementos de ATR sem ter tantos impactos na produtividade, né? Então a gente fez uma área, foi uma tese de mestrado do professor Cruciol lá, do aluno dele, do Kleber Vatim. Depois a gente pegou esse mesmo trabalho e trouxe para as áreas comerciais e está se repetindo. Então a gente está ganhando coragem, ano que vem a gente pretende ver se dá mais um passo nesse sentido, mas é uma tecnologia, assim como micro-organismos, que eu acho que está vindo e está ganhando espaço e vale a pena a gente entender no detalhe. Mas foliar é isso, tá, Otto? Eu acho que o arroz com feijão aí, o nitrogênio, boro, zinco, molibdênio, que tem um custo muito bom, tem que ser feito em tudo que for possível, e depois você traz esses especialistas aí, vem incrementando os locais de maior potencial e cada vez mais ganhando espaço também. Beleza, Carlos, obrigado. Realmente teve a palestra do Farone no Simpósio Cana aqui em Piracicaba no passado, que ele mostrou os dados lá, né, lá da Biosev, são dados bem interessantes, né, ganhos de 8, 9 toneladas por hectare, né, com esse manejo de foliar. Eu sempre ponho isso em minhas apresentações aí também. Ô, Lucas, quer comentar um pouquinho de adubação foliar na raiz? Eu sei que a raiz também tem feito. Quer que você puder comentar um pouquinho? Quero sim, Otto. A gente tem partido aqui interno, né, com dois vieses, né, de adubação foliar. Um bem mais sólido, já sólido na companhia, que a gente faz o nitrato, né, e aí prezando principalmente canaviais, vamos dizer assim, com potencial expressivo maiores, né, canaviais mais nobres, primeiro, segundo corte, que você colhe ali de maio, junho, até julho, dá para dar uma forçadinha, onde a gente fazendo
entra fazendo nitrogenada, né, em novembro, dezembro. A gente tem conseguido colher aqui ganhos de produtividade, dependendo do ano, quando o clima também ajuda, né, mas até 10 a 11 toneladas, na média a gente está com 7 a 8, mas teve ano a gente já ter bem superior a isso. E aí uma cautela, né, a gente sabe que o foliar, se a gente precisa acertar o alvo, né, não adianta, é igual a gente estava falando lá atrás também, como adubação de soca, né, não é fazer por fazer, nem também tem que entender qual que é o estágio, né, fenológico da planta, e se a gente vai acertar o alvo, né, então os anos anteriores, esse ano, 2 anos atrás, nesse consecutivo, né, a cana teve uma dificuldade em fechar, né, sua área foliar ali em novembro, dezembro, qual também nós tivemos aqui dificuldades também de até expandir a adubação nitrogenada, tá, visando aí um ótimo aproveitamento da planta. A pré-maturação nós também temos feito, né, basicamente com boro, zinco, molibdênio, praticamente 90% das áreas que a gente vai fazer maturador a gente vem também, embora a gente não tenha feito com 2 aplicações, como o Carlos colocou, né, eu também acredito que a gente possa ter ganho, mas a gente tem feito isso junto com o maturador. Também temos ganhado ganhos considerados, né, na média a gente está com 2 toneladas de açúcar por hectare, nessas áreas comparado com o controle, né, só com o maturador também, então a gente pretende continuar e tem tido os resultados satisfatórios também. Excelente. O Sérgio, quer comentar alguma coisa, adubação foliar? Professor, não, basicamente o que todo mundo comentou, a Agro 4S vem utilizando, né, só 2 aspectos pontuar bem rapidamente. Naquele trabalho em casa de vegetação que o meu irmão no doutorado fez o primeiro capítulo da tese, das 14 variedades, é muito do que o Dani comentou. Em 1 dia e meio, dessas 14 variedades, tinha variedade que já tinha, com a técnica isotópica, já tinha recuperado 70% do nutriente aplicado via foliar, outras gastaram até 5 dias, né? Então eu deixo, assim, o setor tem que começar a entender como que as variedades vão absorver, como que é a marcha de absorção das aplicações foliares, né? Então esse é um ponto que muito nos surpreendeu e que nós estamos entendendo melhor para ter um posicionamento mais ajustado, né? E um segundo momento, o que nós fazemos em área comercial, nas nossas lavouras de cana-planta, é fracionar os micronutrientes, e aí colocamos também o aminoácido e o nitrogênio ao longo do ciclo da planta. Então nós fizemos um trabalho que está indo para o 2º ano, mas teve um resultado muito bacana no primeiro ano, onde nós colocamos os micronutrientes e o N no sulco, via grânulo, e depois nós viemos com 2 aplicações foliares. E deu um resultado muito melhor do que só fazer via solo ou só fazer via folha, né? Então nós estamos nesse amadurecimento, trabalhar, definir melhor esse posicionamento, e hoje, pelo menos em cana-planta, nós entramos 3 vezes com pulverizações foliares. Uma ali pré-entrada da seca, para manter o dossel verde, e depois, se o clima está favorável, uma em outubro ou novembro, outra em janeiro, fevereiro. Então, nós estamos com esse conceito e levando isso também para a cana-soca. Nós já estamos meio que consenso da equipe, do time, que uma única pulverização foliar, na época de máximo crescimento, ela, se for parcelada, traz um ganho melhor. Então, nós estamos indo nesse next step aí, nesse próximo passo das nossas pesquisas. Legal. Legal, acho que está todo mundo convergindo aí, né? Todo mundo vendo resposta, adubação foliar, todo mundo vendo que talvez tem que parcelar mesmo, de tentar acertar o alvo de uma única vez, talvez não é a melhor estratégia, ou seja, a turma está investindo mesmo em adubação foliar com resultados, é uma prática que a gente tem visto crescer nas usinas. Óbvio que tem muito que estudar ainda, tudo, mas acho que já evoluímos bastante, né, nessa questão. Bem, acho que é isso aí. Vamos mudar agora o assunto. Todo mundo bem aí? Não dá nem para sair para tomar café, viu? Tem que continuar aí todo mundo. Falta mais meia hora ainda de discussão aí. Vamos continuar aí. Aguenta firme aí, turma. Eu vou fazer uma pergunta aqui do Donzelli e depois eu vou entrar na parte de calcário, que tem bastante pergunta de calcário. Mas antes eu vou fazer uma do Donzelli aqui, antes de mudar de assunto. Sérgio e Carlos, com a aplicação localizada da vinhaça e sua consequente ampliação de área na usina, né, há uma flexibilização da época de adubação?
Donzelli, agradeço. Vai lá, Sérgio. Não, quer ir primeiro? Pode ir. Bom, eu acredito que sim, né? Os nossos experimentos e nossas lavouras comerciais, elas são todas conduzidas em sequeiro. Nós não temos mais acesso à vinhaça, né? No passado nós tínhamos, mas desde 2012 nós não temos mais acesso. Mas principalmente quando você localiza a lâmina de aplicação, né, em cima da linha, essa lâmina ela vai molhar o solo até uma camada considerável, e isso, na minha visão, dá uma amplitude para você trabalhar um pouco mais a janela de adubação, sabe? Do fornecimento do fertilizante via grânulo, né? Em todo caso, eu acho, por exemplo, numa atual safra igual essa, que o déficit nas nossas áreas está próximo a 150 milímetros, eu acho que nem essa lâmina ela é suficiente para estender, mas ali em junho até meados de julho, talvez com a lâmina com que você aplica, você possa dar uma pequena extensão, sim. Essa é a minha opinião. Não sei se o Carlos ratifica ou diverge, enfim. Não, é isso aí, Sérgio. Tem uma questão operacional também, né? Essa estrutura é uma estrutura grande, né? Você pegar, são quase 30 aplicadores, 50 e poucos caminhões, você tem que fazer eles operarem, né? Então, a gente trabalha o ano inteiro encostado aí, sempre, a gente fala que tem que estar sempre no máximo 7 dias atrás da colheita, até porque a hora que terminar a safra, termina a vinhaça, né? Então, lógico, existem alguns reservatórios, tudo, mas você tem que estar vindo com tudo muito encostado. E como a gente está trabalhando com ela in natura, 30, 35, em alguns momentos do ano chega até 40 metros cúbicos, às vezes você tinha um canavial muito produtivo, e precisa aumentar um pouquinho a lâmina, eu entendo que dá para tocar. Obviamente que estudos de parcelamento nesse sistema de vinhaça devem ser muito iniciais, eu não sei nem se existem, é uma linha, é um universo que se abre agora, né, o que fazer com esse tipo de manejo. Mas a gente vem tocando atrás da colheita o ano inteiro, tá? O Carlos, deixa eu aproveitar, antes de mudar de assunto, vocês estão no segundo ano, né, de vinhaça localizada, né, em larga escala, né, se eu não me engano, né? Esse aqui é o terceiro, viu, Otto? Ano passado foi o segundo, isso. E vocês observaram já algum ganho, alguma diferença de brotação, alguma coisa? Já tem observado ou ainda não? Muda, né, Otto? Muda bastante. Eu lembro quando o pessoal lá da região de São José do Rio Preto, onde você monta muito trabalho, lá começou, teve uma mudança muito grande e o mesmo aconteceu para cá também, viu? É um sistema que muda bastante o manejo, ajuda muito. Que bom, é algo que a gente tem visto que o setor está indo para esse caminho também, a vinhaça localizada, né? Quem tem vinhaça aí com uma vinhaça mais rica está indo para esse sistema aí mesmo, né? É um outro caminho sem volta aí do setor também. Bem, vamos mudar agora de assunto. Agora tem duas perguntas aqui do Pablo Humberto Silva e do Raul. Eu vou ler as duas junto e a gente responde junto. Boa tarde. Os painelistas, vocês, né, no caso, né, têm utilizado os calcários calcinados, óxidos com alto PRNT e altos teores de CaO e MgO anualmente? E prioritariamente como fonte de cálcio e magnésio ou correção de acidez no sulco? E aí vem a pergunta do Raul Perrone lá aqui embaixo. O que vocês acham sobre o uso de calcário no fundo do sulco? Queria que vocês falassem um pouquinho, cada um, quem tem usado esses calcários, o que vocês têm visto, né? E aí a gente entra também naquela discussão sobre a questão de como aplicar calcário em cana-soca, né? Realmente fazer análise, ver quanto precisa aplicar, ou vamos usar aquela linha de repor uma quantidade todo ano ou a cada 2 anos? O que vocês têm? Qual que é a opinião? Esse é um ponto, eu sei que é uma discussão longa, mas acho que é bom a gente entrar nesse assunto, que é outra coisa que o setor está mudando também, e a gente tem que saber se nós estamos indo no caminho certo, né? Quem quer começar aí? Eu vou pontuar, professor, o que nós temos três projetos em andamento. Ele teve um dado inicial prévio de desenvolvimento radicular já feito, vai ter agora a produtividade final agora. Um outro nós instalamos esse ano com condução de 3 anos, avaliando fertilidade, desenvolvimento radicular e produtividade, né? A tríplice ação, vamos dizer assim, né? Nesses ensaios, nós estamos trabalhando o uso de óxidos como fornecimento de cálcio e magnésio. Tanto é que, conversando com os professores parceiros e com todo o time de desenvolvimento, nessas áreas,
pré-instalação, que é em cana-planta, né? Nós fizemos análise do solo, utilizamos a calagem, não precisou de gesso, mas foram aplicados 1,5 tonelada de calcário. Então, nós corrigimos com calcário, elevamos a saturação de base e o óxido de cálcio utilizado foi aplicado no fundo do sulco, como visando uma nutrição de cálcio à planta, né? E aí agora, através da avaliação do sistema radicular, da produtividade, vamos fazer trincheira, monólito, para ver como os níveis de cálcio no perfil. Enfim, eu não tenho dados ainda, resultados desses projetos, né? Tanto é que em área comercial, quando nós fazemos calagem em cana-soca, nós ainda aplicamos em área total. Fazemos a amostragem do solo, dá a necessidade existente, nós aplicamos em área total. E temos um outro experimento onde nós comparamos agora área total com aplicação localizada em cima da linha, né? Então, são estudos que no futuro nós vamos estar tendo resultados e divulgando ao setor. Hoje, nós não temos nada assim concreto e resultado a comentar sobre o tema. Eu acho que é um tema novo e às vezes me assusta, o setor está muito mais utilizando ele sem ter a pesquisa ainda de respaldo. Conversei recentemente com o professor Cruciol, também converge um pouco, conversei um pouco com a Rafaela Rossetto, que tem um trabalho também nessa linha. Enfim, acho que o uso, a adoção está um pouco mais rápida do que a pesquisa e a gente espera estar no futuro com esses resultados aí. Não sei se vocês concordam ou divergem da nossa opinião. Pode falar, quem for quiser comentar aí. Deixa eu só comentar, Otto, eu acho que muito na linha do Sérgio, nós também temos tomado a decisão, né, eu acho que assim, por mais que está promissor, né, o uso de óxido, eu acho que assim, acho que deve ser a bola da vez, né, do nosso setor, mas a gente também está bastante pé no chão para entender isso. Então, a gente estamos partindo com um polo inteiro, né, a gente pegou um polo que tem ambientes mais restritivos, quando a gente acha que vai ter mais ganhos com isso. Estamos testando ele tanto no suco, né, de plantio, como também no preparo do solo, e aí respondendo a pergunta, né, com duas, vamos dizer assim, interesses distintos, né, no suco, a gente vem, de fato, para somente entregar o cálcio e o magnésio, como o Sérgio bem posicionou, e já no preparo, na subsolagem, a gente vem, de fato, para elevar, né, o nosso V% também, fazer essa correção em subsuperfície, tá? Na soca, estamos fazendo teste, mas ainda em escala bem pequena, entendendo, né, a nossa metodologia de correção de soca deve ser basicamente similar às demais, né, amostragem nos ímpares, né, e aplicação nos pares, e a gente está fazendo o teste de fazer essa reposição, né, da taxa de exportação anual com óxido, e esperando, ainda não temos resultados, para ver se isso de fato vamos ter aí resultados satisfatórios com essa metodologia. Mas a gente tem usado, né, o óxido, mas ainda esperando também colher resultados em algumas regiões nossas, para depois sair aí para vários outros polos, tá? Quem quer comentar aí? Vocês estão usando, Carlos, óxido no plantio, em soqueira, aplicação em área total localizada? Como que tem sido lá? Otto, a gente tem feito alguns trabalhos em Lagoa da Prata. A gente tem grande predomínio de solos de ambientes de alta produtividade, tem feito vinhaça em praticamente tudo e feito corretivo em soqueira. E com isso a gente tem visto janelas de oportunidade, principalmente na Continental em Barretos, que a textura é um pouco intermediária em algumas situações, e Lagoa da Prata. Mas eu acredito que é uma ferramenta para quem está em regiões mais restritivas que vale a pena ser olhada com carinho, sim, né? Uma injeção aí de cálcio e magnésio que faz muita diferença na produção da lavoura. E agora, no fundo do suco, tecnicamente é um negócio bastante discutível, né? O impacto de você colocar dentro do suco e o que pode acontecer ali. Então, a gente tem feito ainda em áreas pequenas alguns testes, mas com muito receio de ir para áreas comerciais nesse tipo de manejo. Então, a gente tem basicamente trabalho com corretivo mesmo, viu, Otto? Entendi. E vocês lá, Dani? Esse problema do óxido aí, estou na mesma linha do Sérgio que ele comentou. Como eu comentei um pouquinho antes, a gente está falando de produtos aí de alta reatividade aí que eleva o pH do solo.
Provavelmente o fósforo aí vai, nesse pH mais alcalino, aí pode sofrer retrogradação, ele vai reagir com o cálcio e vai retornar à condição de fosfato tricálcico, que vai ficar disponível para a planta. Então, pode correr isso daí. E também a gente tem que ver também para o lado do microbioma, né? Você vai colocar um produto de pH que vai levar aí, provavelmente 13, 14. É um efeito esterilizante no solo. Alguns trabalhos iniciais que eu estou fazendo aqui também, já fazendo atividade enzimática do solo, está mostrando onde a gente coloca o óxido de cálcio e magnésio concentrado no fundo do suco, a atividade enzimática do solo está diminuindo, então você vai estar causando algum desequilíbrio aí no microbioma. Pode ser que você está colocando uma bactéria fixadora, falando de aspirina, ou um nematicida biológico ali, por estar esse pH muito alcalino, pode ser que vai esterilizar, perder a eficiência dos produtos. Então, mas o trabalho está aqui feito em área comercial, em várias variedades, em vários ambientes, feito aqui comercial, que vai correlacionar com o trabalho de casa vegetação em Exalc e com Andreotti, para a gente se posicionar de forma correta. Mas até então, assim, eu ainda estou com o pé atrás em relação a isso, devido, assim, pelos primeiros trabalhos que vem chegando, pela agressividade do produto, que ninguém está notando isso daí, né? Um comentário geral também, eu compartilho da mesma opinião de vocês, eu acho que está em fase de teste ainda esses produtos, né, validação desses produtos, antes de ir para áreas 100% comerciais. Quando começou a surgir esses óxidos, eu pensei comigo, é um bom produto para aplicação em soqueira, né, porque ele tem uma reatividade mais rápida, uma ação mais rápida. Então, na minha concepção, eu falei, para soqueira, tudo bem, né, onde você não incorpora, você vai. E aí, logo depois, veio essa moda de aplicar no fundo do suco, né? Então, na primeira vez, eu tomei um susto, assim, né? Falei, poxa, no fundo do suco, né? Junto com adubo, né? Mas agora, também, defendendo um pouco, né? O Gaspar, ele mostra sempre nas palestras dele ganhos de produtividade com calcários óxidos no fundo do suco. Eu lembro que a recomendação dele mesmo é, se for calcário convencional, de 300 a 500 quilos, 300 a 400 quilos por hectare no fundo do suco. Se for calcário óxidos, na verdade, alta reatividade, 150 a 250 quilos. Então, são doses pequenas que visam realmente fornecer cálcio e magnésio. Então, ele tem alguns trabalhos feitos aí em usinas, tudo, que mostram resultados. As usinas estão testando, né? Raizen testando, todo mundo testando aí. Então, eu acho que em breve nós vamos começar a realmente consolidar isso. Se está tendo resposta, é que nós estamos fazendo a correção do solo mal feita, né? Na implantação do canavial, né? Porque se tivesse fazendo bem feito uma calagem, uma gessagem, não era para ter essa resposta, né? Era para a gente estar fornecendo adequadamente cálcio e magnésio. Se está tendo resposta, quer dizer que nós estamos deixando passar alguma coisa despercebido lá atrás, é um ponto de atenção. Então, em cana-planta, realmente, a pergunta do Raul aí, se vale a pena ou não, tem esse questionamento, sei que o pessoal está testando, já é comercial, mas com um pouco de cautela. E a outra pergunta que eu tenho, né, comigo mesmo, nós estamos fazendo dentro do PCM, é em soqueira, né? Se esses produtos eles têm um potencial de uso em soqueira, a grande pergunta que eu tenho é se a gente deve usar eles simplesmente como fonte de cálcio e magnésio, ou se nós devemos continuar aplicando esses produtos em área total, pensando em correção de solo, né? Para mim, isso é uma incógnita ainda, eu acho que eu ainda sou mais da linha de correção de solo do que aplicar doses anuais para repor, mas eu entendo que isso é uma coisa que nós temos que pesquisar, nós estamos estudando, eu não tenho resultados ainda para mostrar aqui, eu acho que é alguma coisa que nós temos que evoluir, porque uma coisa é fato, toda usina que a gente vai, todo lugar que a gente vai, o solo da cana em soqueira está ácido, saturação por bases baixa, você pega análise de 20 a 40, tem alumínio. Então, assim, nós ainda estamos trabalhando com solos pobres, né, quimicamente, e ácidos em soqueira. Então, nós temos ainda que investir mais em calagem, ainda em gestagem em soqueira, para ter esses canaviais aí que vocês estão falando, né, de 100 toneladas, 110 toneladas, com 7, 8, 9 cortes. O solo tem que estar corrigido. O inimigo nosso, de todo mundo que está assistindo, chama-se alumínio, né? Onde tem alumínio, não tem raiz. Então, nós não podemos ter alumínio no perfil do solo. Então, em soqueira ainda também tem essa pergunta comigo também, que eu não sei falar se realmente tem que aplicar anualmente como fonte de cálcio e magnésio, ou se nós temos que pensar isso como corretivo realmente, como a gente fazia no passado. Então, mostra aí, né, que é uma linha que está crescendo, mas que a pesquisa está indo, as usinas estão fazendo em área de teste, e que não temos todas as respostas, né? Eu acho. Acho que é por aí, né? Então, vamos continuar estudando isso aí, para ver se realmente, respondendo, colocando pingo nos is aí, né?
Pessoal, falta 15 minutos, 10 minutos aqui pelos meus cálculos, né? É isso, né, Vanessa? 10 minutos? Eu vou ver se tem mais alguma pergunta aqui, senão eu vou pedir para cada um fazer um fechamento aí, falar a sua opinião sobre o que a gente deve evoluir daqui para frente, em algum ponto específico de nutrição, o que a gente tem que fazer para fazer voltar a produtividade do nosso canavial crescer, tá? Eu sei que para o Dani não é o caso, né? Já está com 120, né? Crescer como, né, Dani? É difícil, né? Mas os demais colegas, o que a gente deve fazer para o setor voltar a ter produtividade aí de 90, 100, cento e poucas toneladas por hectare? Então, só antes de cada um fazer o seu fechamento, vocês já vão pensando aí o que vocês vão abordar. Eu vou ler uma pergunta aqui do colega Newton Costa, ele pergunta qual o estágio atual da inoculação de bactérias fixadoras de azospirillum nos canaviais. Ô, Newton, eu tinha respondido um pouco disso. Eu tinha respondido isso, mas eu vou falar de novo. Então, azospirillum em cana. Azospirillum são bactérias endofíticas, né, que vivem colonizando vários tecidos da planta, não só na raiz, mas no colmo, na folha. Elas vivem em toda a planta, diferente do rhizobium lá na soja, que vive só na raiz. O azospirillum, ele coloniza toda a planta. Em milho, já está sendo usado o azospirillum no plantio do milho, ali no suco de semeadura de milho. Em soja, já estão fazendo co-inoculação em soja com azospirillum. E o azospirillum muitas vezes não é só a fixação de nitrogênio. Muitas vezes o azospirillum ele faz a planta produzir alguns hormônios, substância promotora de crescimento. Então, em milho, o azospirillum ajuda a enraizar, em soja também ajuda a enraizar. Então, em cana, eu acho que vai ser para o mesmo sentido. Não vai ser só para fixar nitrogênio, não. Ele vai fazer a planta produzir compostos, hormônios que fazem com que a planta cresça e explore melhor o volume de solo. Eu acho que em áreas comerciais, muito pouca utilização em usina. Nós estamos testando isso via foliar, aí, produtos de algumas empresas, para ver como que vai. Tem uma tese feita do professor Pedro Henrique sobre azospirillum em soqueira, deu resposta. Então, eu acho assim, é algo que nós vamos acabar usando como uma parte biológica, mas sem querer tirar muito a adubação, né? Sem falar assim, tá fixando nitrogênio, então vamos tirar completamente a adubação. Talvez não é aí o sentido, é como um complemento, tá? E preço baixo, né? Esses inoculantes, a vantagem é que eles têm um preço baixo. Tem uma pergunta aqui do Marcos Roberto Gales. Otto, apareceu agora aqui. Otto, usar a fórmula do Caires e Guimarães na cana. O professor Caires, ele tem uma fórmula de gessagem, né, que é nova, de 2018, está publicada no Agronomy Journal, numa revista muito boa, e algumas usinas já estão começando a utilizar esse critério do Caires. Qual que é o princípio do critério do Caires? Elevar a CTC, a porcentagem de cálcio na CTC efetiva do solo, não é na CTC potencial, é na CTC efetiva, que é cálcio, magnésio, potássio e alumínio. Então, elevar a porcentagem de cálcio na CTC efetiva a 60% na camada de 20 a 40. É uma fórmula boa, muito boa. Eles mostraram lá N dados que comprovam que ela é melhor do que a fórmula da argila, por exemplo, 60 vezes porcentagem de argila. Então é muito boa, eu usaria, só tem que tomar cuidado. Em usinas que têm solos muito arenosos, ela está recomendando pouco gesso, porque como a CTC efetiva é baixa, vai recomendar pouco gesso. Então eu continuaria fazendo a fórmula do Caires e continuaria com aquela fórmula tradicional lá, 50 menos V vezes CTC, porque potencialmente ela vai dar um pouco mais de gesso. Então, e para solos muito argilosos, pelo contrário, a fórmula do Caires, ela superestima a dose, chega a dar 8, 10 toneladas de gesso, então tem que tomar cuidado também. Então, eu começaria a testar ela, sim, porque ela tem fundamento, tá? Bernardo Ide, começou a aparecer pergunta aqui, viu, no final aqui. O que acham de adicionar cálcio na vinhaça? Ô, Bernardo, seria uma boa opção, porque a gente não forneceria esse cálcio, ou magnésio, seria excelente também, só que eu tenho medo de... O que nós vamos colocar como cálcio? Tem gente querendo colocar esses óxidos de cálcio na vinhaça, eu não colocaria, em forma alguma. Colocar óxido dentro de uma vinhaça, você vai queimar todo esse carbono orgânico da vinhaça, as usinas estão misturando nitrogênio na vinhaça localizada, e se você aumentar o pH, vai ter perda de amônia, então eu tomaria muito cuidado. Se tivesse uma outra fonte de cálcio solúvel, eu seria a favor. Mas óxido de cálcio, eu até ouvi algumas pessoas falando, eu não faria isso. Magnésio, tem outras opções. Sulfato de magnésio, tem algumas outras fontes, polissulfato, tem algumas outras fontes de magnésio que daria para a gente testar, mas produtos que alcalinizam a vinhaça, eu teria medo.
Pessoal, agora vamos para a rodada final agora. Eu gostaria que cada um comentasse bem rapidinho, assim, faz um fechamento. O que vocês têm visto aí sobre a parte de inovação e como fazer, na opinião de vocês, a produtividade do canavial voltar a crescer. Vamos na mesma ordem. Lucas, se puder começar. E aí a gente finaliza. Eu deixo o meu muito obrigado aqui a todos que acompanharam e agradeço ao DOP e todos os colegas aí, que foi muito rica a discussão. Vai lá, Lucas. Vamos lá, professor. Eu acho que eu vou ser bem básico aqui. Eu acho que, e aí, o feijão com arroz, da mesma forma que eu comecei, que está sendo nossa grande jornada aqui dentro da Raizen, né? Primeiro, eu acho que a gente precisa melhorar, continuar nessa busca de melhoria, de um planejamento de muda, né? A gente tem visto aqui que a gente tem esquecido, né, nos últimos anos, que, de fato, a qualidade, a sanidade, né, e o manejo ideal de variedades implantadas no seu local ideal, ela dá a resposta e a gente precisa voltar a restaurar essa boa prática, né? Então, acho que esse manejo de muda, eu acho que é o primeiro ponto que eu levaria em consideração. Preparo de solo, eu acho que a gente precisa voltar também a corrigir, né, essa saturação de alumínio, né, essa deficiência de cálcio na segunda camada. Eu acho que isso é o grande fator do preparo, principalmente em ambientes mais restritivos, que é perceptível, né, o quanto faz a diferença você ter um canavial com a boca dele cada vez mais profundo, né, para nesses períodos de estresse hídrico ele ter ali uma sobrevida e conseguir passar nesse período, vamos dizer assim, de condições ali negativas, né. O manejo de colheita, eu acho que a gente comentou aqui do terceiro eixo, né, eu acho que assim, é algo de fato que não gasta nada, né, é de fato disciplina, planejamento, né, consciência de você pôr isso na sua rotina diária da usina, do fornecedor, enfim, acho que aí é de fato gestão do time. Então eu acho que isso também de fato traz, né, para nós aí de volta parte da produtividade que o setor tem perdido ao longo do ano. E eu também acho que uma parte que a gente tem feito dentro da companhia, da Raizen, a gente tem percebido grandes ganhos, né, é a rotação de cultura, tá? Então, a gente tem explorado forte, né, o plantio de soja com parcerias, né, a gente tem feito próprio também o plantio de crotalária, expandido aí até, implantado também a rotação com braquiária, principalmente a rosiziense, em ambientes que tem uma vulnerabilidade aí de erosão, potencial erosivo muito grande. Então, eu acho que eu elencaria esses quatro manejos que pouco demanda investimento da usina, né, ou seja, do fornecedor ou do produtor de cana, e sim mais planejamento, disciplina, gestão do time ali, que eu acredito que a gente vai, boa parte, endereçar do nosso déficit de plantio ou de TCH que nós perdemos nos últimos anos, tá, Otto? De modo sucinto, acho que seria isso. Muito obrigado, Lucas. Sérgio? Agradeço também todos aí, Otto, obrigado, agradeço o DOP aí, os companheiros aqui que representamos o setor, muito obrigado a todos aí que nos ouviram aí. Seguindo, né, o fechamento, eu vou fechar assim, acho que o painel foi muito rico, todos nós apresentamos muitas tecnologias, inovações, resultados que deram certo, aspectos que estão em fase de pesquisa, de evolução, mas eu fecho o painel, como a gente é pesquisador e apaixonado pela pesquisa, de estar lá coletando a cana, pesando, olhando para ela, namorando ela, conversando com ela, né? Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar para as usinas e para os fornecedores é, para retomar a produção, o primeiro fator é olhar o quintal de casa. Aonde você está perdendo no seu manejo? O que está contribuindo para o seu canavial não está alcançando maiores produções? Identificando isso, você vai ter as inovações, as tecnologias que vão te conduzir a ter esse incremento e, acima de tudo, longevidade. E nessa condução, nesse caminhamento, não esquecer de uma boa correção do perfil do solo, uma nutrição focada no solo, com um complemento via foliar, trabalhar essa tabelinha e, acima de tudo, cana-de-açúcar hoje tem mais de 50 variedades. Então, nós temos uma gama varietal muito grande. Isso nos abre muitos caminhos para nós trabalharmos qual a melhor variedade a ser alocada de acordo com o solo, com a época de colheita, e nesse sentido você fazer ajustes na nutrição, no manejo, como nós discutimos isso.
E prova disso é que nós, da Agro 4S, realizamos isso em 2013, 2014. 2014 foi a pior produtividade nossa de 30 anos conduzindo cana. Nós erramos muito também, nós estamos aprendendo a cada dia. E eu lembro que eu estava no CTBE, o meu irmão era até orientado do professor Otto ali na graduação, depois fez o mestrado com ele, na Exalc. Meu pai falou, olha, vocês têm carta verde, branca, amarela, azul. Nós precisamos retomar a produção, nós precisamos incrementar nossa produção e ter longevidade, senão a gente não consegue viver no setor. Basicamente, nós fizemos isso. Um trabalho árduo, de formiguinha, cana não é de hoje para amanhã, é 2, 3 safras, mas de 14 para 20, nós aprendemos muito e nós revolucionamos. Então, eu acredito que cada um de nós tem que pensar aonde está o problema, trabalhar para corrigi-lo e não se acomodar, buscar inovações, buscar pensar diferente. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar a todos. Excelente, obrigado, Sérgio, muito obrigado, viu? Carlos, por favor. Bom, Otto, fechando aqui então, eu acho que primeiramente você tem que estar sempre sintonizado do que são as melhores práticas, o tanto de coisa que a gente conversou aqui, o quanto que a gente converge quase que na maioria delas. Então, o que é o certo tem que ser feito, isso é super importante. Tem que ter um plantio sem falhas, que nem você falou, com um preparo com o mínimo de intervenções possíveis que garantam uma boa qualidade de produção e tem que trabalhar a muda. Produtividade, principalmente do primeiro corte, de todos os cortes, mas principalmente do primeiro, depende muito da muda. Então, tem que ser feito esse trabalho no detalhe. Você tem que fazer um planejamento de soltar a safra corretamente, né? Quando você solta a safra pelo caminho correto, pelas variedades corretas, o start da safra é igual o nado de 50 metros lá na Olimpíada, né? O jeito que o cara cai dentro da piscina é mais da metade do caminho bem feito. Então, soltar a safra certo. O questão do terceiro eixo, a gente conversou, não vamos dar exposição a canaviais que não toleram estresse hídrico ao estresse hídrico. Então, não vou pôr acre aqui em final de safra, não vou pôr canavial que o sistema radicular não está estabelecido ainda. Esse cuidado a gente tem que tomar. Se a gente tem precoce, não vou tirar lá na frente, esses canaviais perdem peso, então não vamos deixar ele perder peso. A gente tem que terminar a safra com o tratos encostado. Acabou a colheita, acabou o tratos, então o herbicida tem que estar encostado, o trato tem que estar encostado, o corretivo, corte-soqueira, e buscar o máximo possível as fontes orgânicas, né? Você vai sempre estar colocando um outro nível de adubação. Colher bem o canavial, né? Usina que não tem colheita com qualidade não aumenta a produtividade agrícola, gente. Então não pode pisar, tem que usar o piloto, tem que colher no capricho, tem que fazer as manobras corretas, tem que ter um pessoal bem orientado, com a cultura, bem treinado. Você pode fazer tudo que você quiser, se você colher errado, você desconstrói. Então, trabalhar a colheita para a produtividade agrícola é super importante. Quando você conseguiu fazer tudo isso até a colheita, vai vir a época das chuvas de final de ano, e aí é o trato de entre-safra, é muito decisivo para a produtividade também, pegar praga no time. Praga, se você não pega na primeira geração, você corre atrás e não resolve, tem que pegar ela no time. Fazer foliar, fungicida, e aí você faz todos esses incrementos que a gente discutiu. E por fim, nada disso adianta se a gente não fizer com capricho, né, que é o que o pessoal fala. Lavoura, agricultura, e eu vejo o Sérgio, eu vejo o Dani, eu vejo o Lucas falando, são pessoas que têm capricho, que faz com amor o negócio. Se a gente não tiver isso, não adianta a gente fazer nada. Então, ó, eu acho que é um resumo aí do que eu acredito, tá? Excelente, muito bem colocado, viu, Carlos? Parabéns aí, obrigado, viu? Dani, para fechar aí. Primeiro, agradecer a Vanessa e a toda a UDOP, ao Otto aí também pela indicação para participar desse painel. Um abração ao Carlos, ao Sérgio, ao Lucas. Desde já vou estar disponível, qualquer dúvida, entrar em contato, a gente trocar figurinha, que isso é muito importante, né? Que eu acho que isso é a base mais importante que está faltando para o setor, a gente conversar mais. O que está dando certo para mim, o que dá certo para o outro, a gente conversar. Às vezes uma coisa simples para mim vai fazer uma diferença enorme para outro colega, para outra unidade, para outra usina. É um manejo que a gente faz muito aqui na Canacampo. A cada 2, 3 meses a gente reúne numa mesa redonda com os fornecedores e troca ideias. Opa, você está usando aquela variedade, mas eu tenho ela, não estou conseguindo produzir, qual manejo você está fazendo? Conversar nesse sentido, conversar mais, ninguém sabe mais que ninguém, está todo mundo no mesmo barco. Buscar a produtividade todo mundo quer, eu estou lá em cima, quer que todo mundo venha junto. É isso que a gente quer trazer para o setor e o setor enxergar isso. Como o Carlos falou, tem que ter o capricho e fazer tudo na hora certa. Adequar uma melhor época de plantio, focar em variedades através de cantoses, estudar ela a fundo antes de levar para comercial, para não errar a variedade, que se a gente errar uma variedade,
você pode fazer qualquer manejo nutricional que não vai resolver. Então, essas são as bases que a gente tem que ir levando. E focar em manter qualidade de folha e sanidade de raiz, que essa é a base de tudo aí, que com certeza a gente vai dar o retorno de qualidade de matéria-prima aí, que é a qualidade de como, né? Então, é bem simplesão tudo assim, mas pensar na cana como manejo como um todo, né? Excelente, muito bom também, Dani, obrigado. Agradeço então vocês 4 aí, obrigado pelo tempo, pela preparação que nós fizemos aí para participar hoje aqui. Todo mundo foi muito bem, parabéns, não deu nada travou. Então agradeço, viu, vocês 4, agradeço a Vanessa, ao Salib. O Salib deixou um recado aqui para você aqui, Dani. Muito obrigado, Dani, pelo carinho com que vocês me trataram no Cana Show, tá? Então um abraço para o Salib aí. E é isso, pessoal. Muito obrigado, sucesso a todos e acho que eu e todo mundo estamos à disposição aí de todo mundo para tirar dúvida aí à vontade. Muito obrigado, viu, Vanessa? Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Ação a todos aí. Cerca de 1% de infestação pode afetar ou pode diminuir em até 5 litros a produção de etanol por tonelada de cana. Então isso é uma redução bastante significativa. Porque, por exemplo, uma unidade ou uma usina que processa 2 milhões de toneladas de cana na safra, ela vai deixar de produzir cerca de 10 milhões e meio de litros de etanol. E isso, dependendo do valor do preço do etanol, vai deixar de faturar mais de 17 milhões de reais, só pelo impacto da broca na recuperação industrial, na produção de etanol. Em relação à produção de açúcar, 1% de infestação vai diminuir em mais de 3,5 kg a quantidade de açúcar recuperado por tonelada de cana. Isso vai, na unidade que processa 2 milhões de toneladas de cana, serão mais de 7 milhões de quilos de açúcar que deixarão de ser recuperado por essa usina, o que daria um prejuízo de mais de 8 milhões de reais. 1% de infestação afeta também a recuperação industrial. O que é a recuperação industrial? É o SJM, que é a produtividade da indústria. Quanto de açúcar consegue ser transformado? 1% de infestação afeta em meio ponto percentual a recuperação de fábrica. Na unidade que processa 2 milhões de toneladas, isso seria equivalente a 1.400.000 quilos de açúcar. Pelos preços do açúcar, seria o equivalente a 600 mil reais. Nesse caso, é apenas a quantidade de açúcar que deixaria de ser produzido, já descontado aquilo que foi para etanol.